Mais uma aula de telegrafia. Hoje, 2 novos caracteres. O primeiro deles, a letra J. Letra J, Código Fonético Internacional. Juliette, ok? Então, anota aí. Nossos amigos e irmãos deficientes visuais vão associando aí esses caracteres, vão visualizando mentalmente. Assim que nós começarmos, bem, você já visualiza na sua mente, ok? A letra J tem esse som aqui, ó. A letra J é formada de um som curto, 3 sons longos, ok? Ou 1 ponto e 3 traços. Tá bom? Então, um som curto e 3 sons longos, esse som aqui, ó. Podemos também vocalizar dessa forma aqui, ó. De da. Tranquilo? Som curto, 3 longos, letra J. Código Fonético Internacional, Juliette. Eu vou passar várias vezes o som da letra J. Você vai anotando, você vai visualizando mentalmente, ok? Iniciando. Bom, você anotou várias vezes a letra J, você visualizou todas as vezes que eu mandei o som, você interpretou, visualizando a letra J de Juliette, tranquilo, né? Pula uma linha e vamos para o segundo caractere de hoje, que é a letra P. Código Fonético Internacional, Papa. Tranquilo? Letra P de Papa. O som da letra P, esse som aqui, ó. Percebe que é um som curto, 2 sons longos e um som curto. É bem parecido com J, mas presta atenção que o último som é um som curto, ok? Então, letra P de Papa, um som curto, 2 longos e um som curto novamente, olha lá. Vocalizando. De de. Tranquilo? Eu vou repetir várias vezes o som. Letra P de Papa. Você vai anotando e vai visualizando.
tranquilo. Você anotou aí várias vezes a letra P, de papa, também visualizou. Agora, por uma linha, a gente vai intercalar os dois caracteres, ok? Eles são bem parecidos, né? Todas as vezes que eu trago aí os caracteres, cada lição 2 caracteres, eles têm aí muita coisa aí de identidade, ok? Muda um sonzinho em relação ao outro lá que dá o diferencial. Mas esse é o objetivo, né? Trazer os dois que são muito parecidos e treinar esses dois caracteres para você não confundir, ok? Então, agora intercalando o P de Papa e o J de Juliette, ok? Os dois caracteres que a gente aprendeu hoje. Lembrando, olha lá, o J e a letra P. E a diferença? Letra J, um som curto, 3 longos. A letra P, um som curto, 2 longos e um curto, tá bom? A diferença é só no final, né? Um é longo e o outro é curto. Então, vamos lá. Intercalando os dois caracteres. Ok. Você anotou aí, você visualizou várias vezes Juliette, Papa, as letras JP, JP, tranquilo. Sem problemas, né? Pula uma linha. Agora, grupos de caracteres. Começando aí com 3, depois 4 caracteres, ok? Preste atenção nas pausas, lembrando, pausas menores, divide em caracteres, pausas maiores, grupos de caracteres, ok? Iniciando.
Então vamos lá, corrigindo. Preste atenção que na correção a gente dá uma acelerada, ok? Tranquilo? Iniciando. Jazz, Juliette, Alfa, Sierra, Jabá, Juliette, Alfa, Bravo, Alfa, Jabu, Juliette, Alfa, Bravo, Uniforme, Jaca, Juliette, Alfa, Charlie, Alfa, Jaca, fruta jaca, ok? Juliette, Alfa, Charlie, Alfa, Japa, Juliette, Alfa, Papa, Alfa, Japu, Juliette, Alfa, Papa, Uniforme. Bom, hoje CW aula 12. Quem perdeu, mais tarde aí, segunda edição, repeteco, ok? Ou você pega essa aula na playlist, tranquilo? Deixa eu dar bom dia aqui pro Rafael. Grande abraço, obrigado aí pelos votos. Grande amigo Rafael, pro Souza, também com a gente, passeando lá por Paraty. E maravilha, hein, Souza? Que vidão, hein? Que vidão, hein? Esse calorzão aí na praia, ó, que maravilha. Traz uma água de coco geladinha pra gente, por gentileza, hein? Pode ser? Uma aguinha de coco já tá bom, viu, Souza? Então, bom passeio, curta bem a praia, hein? Tá bom? Demais amigos via internet, via live. Demais amigos via rádio frequência, grande abraço. E tudo de bom. A gente vai dar uma pausa, já retornando na segunda parte aí do ditado, ok? And we'll be back with a part 2 here, still working on the back of the box here. N0 WAR. These are the LED fans from ProCool. Drawer. I think you can fit a full-size laptop in there. All right, another shot of the back here. Got a power strip at the bottom. And the LED fans. Some auxiliary switches here. Don't have them hooked up to anything yet, but probably use them for the lighting. And waiting for the punch throughs for the coax connectors, so I don't have them hanging through here. We'll go through a plate here with the SO239s on it. So fans here, LEDs. This is the back of the box, N0 WAR. Bottom right, we got the Power Gate PY2EXU charger for the auxiliary battery. And it's also a switch, so when it loses power, it goes to the battery, but otherwise charges it. Right now, it's just bypassing that, going into the rig runner, which the rig runner goes off onto some ready to connect power strips on the bottom left above the white box, which is the Black Cat Systems CIV interface that's plugged into the back of the IC7000, and got some lights above it.
I got a little switch on there so you can do different modes. It's doing the pulsating red. Down at the bottom, there's a good section of clear lighting to light it up so you can see the back of the radios and stuff. So that's about it. And on the bottom, we have a rack-mounted Gator mount, Gator brand power strip. And got some auxiliary fans. I'll throw them on here so you can take a look. Top left, we got the Motorola XPR 4550 turbo. Upper right, we got the IC7000 ICOM all band, all mode HF +2 and 0.7. Bottom left, we got the SPS 30DM PowerWorks power supply, fixed and adjustable. Bottom middle, we got the, actually what it is a Kenwood B71A with the RCD 710 head, which turns it into a Kenwood D710. It's got the Greenlight Labs GPS right up above it on the back here mounted. It's beaconing APRS right now at the moment. And bottom right, we got the LDG AT100 Pro 2 auto tuner. I got a couple of racks in here. The top one is mounted upside down. It's a little half rack universal. And on the very bottom, there's one too, so I can remove either one of those. Right here, we got a 2U drawer with some manuals, unit in home patrol scanner, got a Ballon, a duplexer, a little wall wart for the unit in. It does take rechargeable batteries, so I got a pin in there, keep some cables in there, whatever. Got the programming cable for the turbo. Got the in the back there's a Black Cat Systems CIV interface USB, so I can hook it up and control it with Ham Radio Deluxe via USB there and get rig control. The 710 is opened up, and the IC7000's got the Mars cap mod done to it. And got the microphones on the side. The Motorola. And got a couple mic holders on this side for the Kenwood. And I'll show you the back of the box here. Got some auxiliary LED lighting. Got a rig runner in the back, a power gate switch, and charger. And some auxiliary LED lighting. Let's see. So we'll show you the back here. This is N0 WAR with the Go box. Próxima sequência, grupos com 3 e 4 caracteres, ok? Presta atenção nas pausas, iniciando.
Vamos lá. A gente vai corrigir. Na correção, dou uma acelerada, ok? Então, fica esperto aí com a caneta, iniciando. As, Papa, Alfa, Sierra, Papa, Papa, Alfa, Papa, Alfa, Pepe, Papa, Eco, Papa, Eco, Pipi, Papa, Índia, Papa, Índia, Popó, Papa, Oscar, Papa, Oscar, Pupu, Papa, Uniform, Papa, Uniform, Pipa, Papa, Índia, Papa, Alfa. Bom, última sequência. Temos grupos aqui de 3 e 5 caracteres, ok? Presta atenção, iniciando. Corrigindo, mais uma vez, presta atenção, a gente vai dar uma corridinha, ok? Esperto aí na caneta. Iniciando.
Job, Juliette, Oscar, Bravo, Japim, Juliette, Alfa, Papa, Índia, Mike, Japoa, Juliette, Alfa, Papa, Oscar, Alfa, Jarra, Juliette, Alfa, Romeu, Romeu, Alfa, Jataí, Juliette, Alfa, Tango, Alfa, Índia, Javaé, Juliette, Alfa, Victor, Alfa, Eco, Jaula, Juliette, Alfa, Uniform, Lima, Alfa. Quem teve alguma dificuldade, faz uma revisão de aula, ok? Eu vou estar disponibilizando em alguns segundos na internet. Você pode refazer essa aula 1, 2, 3 vezes, ok? Pega a parte final aí do treino e boa sorte. Amanhã, repeteco dessa aula. Tranquilo? Então, já estou disponibilizando na internet. Bom, agora são 6h29. Hoje é aula 12. Quem perdeu, pega na playlist, ok? Letra J, Juliette e P de Papa, ok? Bom dia aí para os amigos que estão chegando. Cabral, Manuel, Clóvis, enfim. Demais amigos que já estavam aí antes. A todos um baita abraço e um ótimo dia, ok? Vou dar intervalo e já voltando em legislação. Been there, done that, and I need something more. And that's where this came in, Morse code. And that's the only thing, you hear that and you send that. Generally, because of what it takes to operate a CW station, CW operators or Morse code operators are far more experienced and better at what they do. They're better radio operators. And when the guy in Russia I'm talking to wants to tell me what the weather is, he'll say WX and he'll say 32, or meaning 32 degrees F Fahrenheit, or -2 C. Rig, he'll go RIG. Rig is 100 W, 100 watts. Antenna is 3, he'll just say 3 ELE, meaning element, Yagi, at 10 meters. I know everything about his station. I know his weather, blah, blah, blah. And that's pretty much the extent. And I get it all via Morse code. And so that's how I got into amateur radio, and that's what has kept me in amateur radio. You know what? It's like certain times when I point that antenna northeast, all of those European signals come over the pole. And as they do, they have a warble to them. It's like, they don't sound the same as some guy in Virginia or something. The guy in Virginia, his tone is going to be solid and no warble or anything. But that one, that's DX. A lot of time, DX meaning long distance. A lot of times it's because the signal has skipped twice. And we make the contact with people all over the world. And I really got into it. That's why I got so many of these QSL cards and that type of thing. Ham radio operators, after they've talked on the air, sometimes, not always, they exchange QSL cards in the mail. And it has information about the event, who made the contact, where, the time, the frequency. And sometimes people can use these as proof that they actually had contact with a rare country. All these QSL cards are from places where I've operated moonbounds. Like this
You can see Karen in this one. She's snorkeling. That was in Niue. And Clipperton is the only de-expedition that I've done where I operated from an uninhabited island. When a ham radio person or group of people go out to activate a spot that's a long way away, the expedition to go do that, we call them de-expeditions. These de-expeditions that people do, that ham radio people do, are just either just to have fun, or to activate a state, or to activate a new country. In 2007, after I recovered from a near-death experience with cancer, I decided it would be fun to give back to the community by activating some of these rare countries that had never been activated that people were interested to contact. Da 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 da, perfecto mundo. It's very exciting to be able to give people these contacts, whether they're rare grids in the United States, or whether you're going to do moonbounce from a strange island in the Pacific or the Indian Ocean. It's just neat to be able to be connected with people that way. It is a technical hobby, but it's not one that that really should scare people away. Most amateurs today are using equipment which is manufactured. They assemble it into a station which meets their particular needs, but this isn't any different than, for example, the hi-fi enthusiast who has a wide variety of equipment available and puts together the components that meets his particular needs. And I don't think most of us regard hi-fi as being that technical that we would shy away from it for that reason. There you go. I just made my first transmission. The radio was waiting for the frequency to be clear for me to make a transmission. Okay, he didn't answer me, so I will call it. I'm calling him again now. Okay, this guy is on 14347. I have to change the antennas. I'm going to move my antenna. One thing that concerns me is that when you go to ham radio events like swap meets or go to the amateur radio clubs, the overwhelming majority of people are probably over 65. That's him. I would go back to him, but it's not working. Well, signals look terrible. That's why. Often the signals just, if you're too close to them, they'll skip over you, and that's what's happening here. I'm trying to find a good example for you, but Every time you operate the radio, it's a training exercise so that you can do it better each time. for some reason it's not keying the radio. I'll have to work on that on my own and tear everything apart and find out why it's not working anymore. Well, getting gray and getting new people in the hobby is kind of a tough sell. There's a lot of other competition with the internet and cell phones and cell phone apps. Nossa legislação aqui, resolução 449/2006. Coloca Anatel na frente, faz a busca no Google.
segundo, você vai ter a legislação aí na tua frente, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente fala técnica e ética operacional, que é alguns artigos da nossa legislação, resolução 449/2006, artigo 34, artigo 38, tá bom? Vamos lá. A parte inteirinha aqui é interessante, que é o que entra, né, de estudos aí em técnica e ética operacional, ok? Bem importante, porque a gente vai estar estudando ao mesmo tempo a legislação e a parte técnica e ética operacional. Vou pôr na tela aqui, quem quiser acompanhar com a gente, está na tela aqui o texto, tá bom? Então, vamos lá. O artigo 34 fala o seguinte: as estações de rádio amador devem operar em conformidade com a respectiva licença, limitado a sua operação às faixas de frequências, tipos de emissão e potência atribuídas à classe para a qual esteja licenciada. Bom, aqui nada mais, nada menos, né, dando para você aquela condição que a sua classe oferece, ok? Quem é classe C, né, tem aquelas bandas que pode falar, tem aqueles modos que pode utilizar, tem a potência limite de 100 watts, ok? Permitida para a sua classe, enfim. Então, essa primeira parte aqui, né, diz respeito a essa conformidade da licença, tá ali, ó. Deve operar de conformidade com a respectiva licença. Tá? Quando você faz o exame, para quem não fez o exame ainda, pretende ser radioamador, na sua licença vem, né, a classe que você pertence, classe C, classe B, classe A, e a potência que você pode usar, ok? As faixas, que são as bandas que você pode usar, tem nas legislações do radioamadorismo. Então, você vai encontrar na resolução 697/2018, né, as bandas e que classes podem usar, ou, né, uma única banda, né, dividida em 3 classes, né, primeira parte todos, na segunda parte ali daquela banda, classe A e classe B, no terceiro segmento, somente classe A. Então, na resolução 697/2018, você encontra essa correlação, né, de bandas e que classes podem utilizar, ok? Na sequência aqui do artigo 34, fala, além, né, do limite de potência que está na licença aí do radioamador, também as faixas, né, que você pode usar, né, as subdivisões do espectro, é uma outra legislação, que é o ato 9.106/2018, que é uma outra tabela, ok? Você tem que cruzar 2 tabelas, né? As 2 tabelas funcionam como uma engrenagem. Você tendo as 2 tabelas, você se encontra aí no radioamadorismo. É o mapa da mina, tá bom? Eu chamo essas 2 tabelas de mapas da mina, né? Sem essas tabelas, você está perdido aí. Onde eu faço satélite, onde eu faço digital, onde que é a entrada e a saída dos repetidores, onde eu posso fazer um bate-papo no direto, tudo, né? Tudo está descrito e determinado nessas 2 tabelas, ok? Bom, da intervalo, já retornando. Lembrando, hoje, artigos 34 a 38, resolução 449/2006. Se quem tiver alguma dúvida, dá um alô para a gente. A gente está acompanhando aqui na tela, expedição de X lá na Antártica, ok? Uma expedição feita por alguns radioamadores norte-americanos no ano de 1997. É bem interessante, bem legal, né? A gente vê lá os problemas e dificuldades que eles enfrentaram para montar antena, estação, tudo ali, em condições bem complexas, né? Bem difíceis, não é brincadeira. Tá bom? Então, a gente está aí acompanhando quem acompanha a rodada pela internet, na live, está vendo expedição DX lá para Antártica, ok? Lembrando
Antártica, hemisfério sul. Tá bom? Hemisfério sul do planeta Terra, hein? Bom, oportunidade com bom dia. And to take cargo, fuel, and passengers to the French islands in the Antarctic. All cargo was loaded on board. It was the first time most team members saw all our material collected from different parts in the world. We had roughly 20 tons of equipment, 6,000 liters of fuel, 3,000 liters of water, 2 tons of food, 500 liters of mineral water, and 15 bottles of propane. Well, we've arrived here on the Marion Dufresne about an hour ago. The entire team is here. The last one to arrive was Harry, who arrived at 11 o'clock this morning. And so it looks like we have all of the gear and all of the team on board. So this is quite a significant a point for us, quite a significant time, and we're quite excited. After about 2.5 years of preparation, I think we're about to roll on this expedition that many people said was not possible. 20 people, $320,000 cash, close to 30 tons of equipment. I think we're going to do it. I feel like I'm doing an expedition this year. We had a bad start. Our departure was delayed by 2 days due to a strike. The only solution was to reroute the ship, skip Crozet, and sail directly to Heard Island. The team took advantage of the extra 2 days to make sure that all people knew every single bit of the cargo. The core of the operation consisted of 2 things: the SAR system and the operating manual. The SARs are team members responsible for one particular aspect of the operation. Just plopping one of these bottles there. The SARs had written down the main guidelines for that part of the operation they were responsible for. KK6EK had combined all of this into an operating manual of 150 pages, which would form the backbone of the expedition. And finally, on January 5th, at 1600 local time, we started our voyage. Time had come to wave goodbye to our friends on Reunion, who had been so helpful, and to head for Heard. This has been, the last 2 years have been an emotional roller coaster for me. We've been extremely high levels of energy and activity, and we've been at the depths of despair. And now we're finally leaving the harbor, and while I'm extremely excited about it, I feel a great sense of relief, but my emotions after what they've been through are really a bit numbed, and I think it will be setting foot on Heard Island that finally triggers the feeling in my gut as to what is really happening and what's really about to take place with this expedition. It's extremely good to be underway, but setting foot on Heard Island will be the coup de grace. We will have done it when we arrive. I'm really impressed with the way this team has come together, functioned as a unit. We have 20 people from 10 countries, and in the last 4 days we've spent together on Reunion Island, everyone has fallen into place. They've done their part. We're working as a team. We've got a well-oiled machine here. The Lama helicopter joined us an hour after we left port. The chopper looked rather small, but is made to lift up to 1 ton of cargo. The pilot, nicknamed Tonton, or Uncle, and Pascal, the mechanic, were to be the key people during the landing.
Once the first shivers of leaving port were over, it was full speed ahead for the team. Still a lot of work to be done. This was the time the ZARs were preparing for action, each in the field they were responsible for. The ship's crew was obviously very involved in our operation as well. They stressed that the time needed to land should be kept as short as possible. Bom, o artigo 35 fala o seguinte: ao radioamador é vedado desvirtuar a natureza do serviço, assim como usar de palavras obscenas e ofensivas, não condizentes com a ética que deve nortear todos os seus comunicados. Que é um princípio que deveria ser, né, respeitado aí por todos. Alguns se esquecem, né, desse lado aí da educação e termo, né, que tem que usar no radioamadorismo, e é uma escorregada vez ou outra. Então, é uma coisa de praxe, né, deveria ser lembrada por todos, mas tem que ter a legislação relembrando. Tá? Então, na primeira parte, ó, o radioamador é vedado, é proibido, tá bom? Esse vedado aqui é como sinônimo de proibido. Então, o radioamador é proibido desvirtuar a natureza do serviço, ou seja, né, modificar, né, dar outro rumo ao nosso serviço. Então, o radioamadorismo é um hobby, né, bate-papo, lazer, é um serviço de natureza aí pública, né, a gente ajuda nas calamidades, emergências, situações críticas, né, então tudo isso tem, né, toda uma condição de respeito, de norma, né, que nos norteia, ok? Então você não pode mudar esse sentido, né, e até usar o radioamadorismo, né, para trabalho, ou para outro tipo de comunicação aí, né, junto com serviços, né, de telefonia, né, para empresa, para comércio, para divulgação de propaganda aí do seu negócio. Não é para isso, ok? Então, serviços, negócios, a parte fora do radioamadorismo. E radioamadorismo, né, você não usa aqui as nossas bandas, as nossas frequências para comércio, ok? Então, essa proibição, né, que é vedado desvirtuar a natureza do serviço, é justamente isso. Você usar o radioamadorismo como lazer, né, como hobby e até passatempo, né? Pode. Você liga o rádio, não tem o que fazer, né? Conversa, bate-papo, é um passatempo, né? Bom, dando mais um intervalo, lembrando os amigos que estamos aí a todo vapor com a nossa campanha de doação de sangue. Quem puder colaborar, ajude, ok? Não custa nada. Você doa um pouquinho de sangue e salva uma vida. Os bancos de sangue, os hemocentros, os hospitais estão precisando da sua ajuda, da sua colaboração, ok? Então faça uma forcinha. Quem tem saúde, quem está firme, forte, né, colabora, dá um pulinho lá nos hemocentros, hospitais e doa um pouco de sangue, ok? A gente aqui da Rodada Alto-falante, né, faz isso 3 vezes ao ano, ok? Agora, nesse mês de fevereiro, eu estou indo doar sangue, daqui 4 meses mais uma vez, e mais ali para o final do ano a terceira vez, ok? Então, não só peço, né, para os amigos colaborarem, como colaboro. Quem não puder colaborar, né, motivo de doença ou idade, né, seja qual for o motivo, pode ajudar na divulgação da campanha, ok? Vários hemocentros e hospitais aí no Brasil inteiro estão te aguardando aí para colaborar, tá bom? Quem está assistindo com a gente, que é a Rodada Alto-falante pela internet, está vendo uma expedição DX, feita por alguns radioamadores lá dos Estados Unidos, para o Polo Sul, ok? Região Antártica, hemisfério sul do planeta.
E é bem interessante ver o grau de complexidade, né, para organizar uma expedição DX nesse local, ok? Uma expedição aí DX num morro, numa praia, né, tem lá um grau de dificuldade, mas bem pequeno. Imagina, né, você organizar tudo isso, uma expedição DX na região antártica. Complicado, né? Tem época do ano correta, né? Melhor para o pessoal ir para lá, né? Os radioamadores, enfim. Então tá aí. Essa expedição DX foi realizada em 1997, ok? Faz tempo, mas é um exemplo, né? Para quem pretende algum dia fazer uma expedição para essa região extrema do planeta, né? Primeiro vai ter que ter autorização, né? Como o Brasil tem uma parte ali, então você teria que ver aonde você conseguiria uma autorização, né, para fazer essa expedição DX, ok? Segundo, né, quantas pessoas, em que lugar ficariam? É bem complicado, hein? Não é brincadeira. Tá bom? Então tá aí. Já já retornando com legislação. The helicopter ride from the ship to the island took just under a minute, and before we knew it, the herd expedition set their first footprints on the island. The looks of the island were not very friendly. It was cold, wet, and windy. There were two main colors, white from the sky and the glaciers, and black from the volcanic sand and rocks. The rocks were the main obstacles to set up camp, as the shelter floors needed flat ground. The site for the main tent was marked, but we found no suitable place to put up the two operating sites. Back on the ship, we all sat together and decided to change the plan a little. We would locate one of the operating sites within the main camp and put the other two operating sites further away, each separated by about 1,000 feet. The next day, we started landing at 4 o'clock in the morning. It rained slightly, and the wind picked up in speed as the helicopter took off. All cargo was landed in a predetermined sequence. The shelters and emergency rations first, tools, a generator, and some people came next. The wind started blowing harder and harder, and it almost looked like the fear for a change in the weather was to come true. And it almost went wrong, as one of the shelter floors broke loose during transportation, but thanks to the skills of Tonton, it was saved.
The 50 helicopter flights needed to land the 34 tons of cargo took 5 hours. In this time, the team erected the first shelters. They would ensure basic safety, as the ship would take off soon after the landing was completed. It looked almost like a military operation. Everyone knew exactly what to do and how to go about it. Ok. Bom dia, PY2EXU, adiante. After the 5 tents of the main camp were set up, the first generators were started, and we put the beacon on the air. This was the first time VK0IR was heard. Through the Inmarsat telephone, we kept in contact with the ship. The next day, we set up the shelters of the 2 other operating sites, as well as the main antennas. We had agreed not to come on the air until all was installed. We would hit the bands with 4 HF stations and amateur satellite at the same time. Literalmente um passatempo. Agora, acima de tudo, é um serviço de natureza comunitária. Você ajuda aí municípios, estados, ajuda o planeta. Né? Por exemplo, a nossa campanha de doação de sangue. A gente pede para os amigos, parentes, os amigos do serviço dele, enfim. Então, é um serviço de natureza pública. Você ajuda, né, a sua cidade, a sua comunidade, ok? Isso é bom. Né? Quando a gente vê o radioamadorismo sendo voltado para esse lado, é muito positivo. Bom, então o artigo 35, ele proíbe que você mude a destinação do hobby, né? Não pode usar para o comércio, não pode fazer nenhum tipo de publicidade, né? Fazer propaganda da Casas Bahia, ou da Magazine Marisa, ou da Volkswagen, né, que está na promoção do carro, né? Nada disso, né? Que nenhum tipo de publicidade é permitido. Ou negócio, né? Eu vou falar aqui que eu tenho a minha quitanda, né, que está com promoção, o cacho de banana na Nica, ou que a dúzia da laranja está mais em conta, enfim. Nada disso, tá bom? Bom, a
primeira parte, né, proíbe você usar o radioamadorismo para outros fins, principalmente comercial, né, e norteia para você ser uma pessoa mais regrada, ok? Equilibrada, né? Assim como não usar palavras obscenas. Contando piada indecente, tem criança ouvindo, né, Vaz? Tem esposas de amigos, né? E nem todo mundo gosta né, desse tipo de coisa, né? Então, né, deixa a sua piada mais obscena, né, para contar lá no grupo de amigos, né, quando está lá tomando uma cervejinha, enfim. Aí tranquilo. Agora no rádio não, né? No rádio, coisas leves, né? Uma coisa mais light, tranquilo. E coisas obscenas, pesadas, ofensivas, palavrões, isso não condiz com radioamadorismo. Então, a segunda parte aqui do artigo 35, né, proíbe o radioamador dessas palavras obscenas e ofensivas. E outra, né? No dia que o radioamador não está bom, nem liga o rádio, né, Vaz? Deixa desligado. Vai que ele está bravo lá com a esposa cortou um dobrado com ele, né? Deu uma bronca, ele está bravo e vem desforrar no radioamadorismo. Não pode, né? Então, vai correr, vai andar de bicicleta, né? Vai lá na piscina, nada um pouco, do clube, enfim, né? Não vem no rádio, né? Já encrenca. Bom, na sequência falou o seguinte: não condizentes com a ética que deve nortear todos os nossos comunicados. Tranquilo? Então, artigo 35, me norteia aí o nosso hobby. O 36 fala o seguinte. Bom, mais um intervalo. Hoje, lendo um pouquinho de técnica e ética operacional, artigos 34 ao artigo 38, resolução 449/2006. Quem tiver interesse, pega no Google, nesse conteúdo, e dá uma lida aí mais profundamente, ok? Conheça a legislação. São 4 normas que norteiam o radioamadorismo, tá bom? A primeira, mais importante, a LGT, Lei Geral das Telecomunicações. São 2 capítulos ali que fazem parte para o radioamadorismo, porque a lei ela é muito grande, ok? É válida para toda a área de telecomunicações. Tudo de telecomunicações do Brasil. A base é essa lei, ok? É uma lei de 1997. Tá? Mas, para nós, radioamadores, são somente 2 capítulos que nos interessam, ok? E que diz respeito, até por conta de lei, né? A própria lei falam quais são esses capítulos. Por quê, né? Porque são os capítulos das sanções aplicadas aos radioamadores. Toda vez que um radioamador, né, sair fora da linha, são esses 2 capítulos da Lei Geral das Telecomunicações que vão te dar um puxão de orelha, ok? Um puxão de orelha leve, né, uma notificação ali sem nenhum tipo de multa, processo, crime, problema algum, né, você continua sendo radioamador, ou a penalização maior, que é tirar, né, o seu COER, tirar sua licença, tirar o seu indicativo, você não poder mais ser radioamador, você responder um processo crime, você ter uma multa aí de alguns milhões, enfim. Então, tem, né, um elenco bem grande, né, das sanções mais básicas, simples, né, que não passa de uma notificação, né, um puxão de orelha leve, até um processo crime e algo bem pesado, ok? Com multas, apreensão de equipamentos, né, seu nome ali, né, constando nos arquivos da Anatel que você teve problema, que você aprontou alguma coisa. Mas só para quem apronta, para quem faz alguma coisa muito errado no radioamadorismo, ok? Teria que ser algo aí muito exagerado, muito grande para a Anatel te penalizar dessa forma, ok? Bom, segundo a legislação, depois da LGT, a resolução 449/2006, estamos lendo, ok? A resolução 697/2018 e o ato 9106/2018. Tá? Então, essas 4 normas são as principais aí do radioamadorismo, tá bom? E quem acompanha a rodada Alto-falante pela internet, está vendo uma expedição DX lá no Alasca, ok? No ano de 1997, um grupo de radioamadores norte-americanos se mobilizaram e foram, né? Foram lá
fazer um passeio, entraram numa fria, literalmente, né? Polo Sul não é brincadeira, né? Região Antártica, hemisfério sul do planeta, não é fácil. Muito frio e tiveram que fazer uma preparação ali muito grande, né? Equipamentos, uma série de possibilidades de doenças, de remédios, a preparação é muito, muito importante nessa hora, ok? Então, quem acompanha a rodada alto-falante pela internet está vendo essa expedição de X lá para a Antártica, ok? Por um grupo de radioamadores lá dos Estados Unidos, um representante da Liga Norte-Americana de Radioamadorismo, ok? A ARRL, e outros, né, radioamadores experientes para fazer essa brincadeira, ok? Bom, então um pequeno intervalo e já retornando. We got the Battle Creek Special up first thing on the second day, and then the first night that we operated, we did manage to make 14 North American QSOs. The next two nights. PY2EXU, Paulo, rodada alto-falante, bom dia. Better at this, there's going to be a lot more folks, stateside folks, in our 160 log. The other challenge is up the hill in the sideband tent. We yesterday erected the ON4UN specially designed 80-meter, or I should say 75-meter antenna, and got about halfway up and it collapsed and went back down, fell in the wind. We re-engineered it, put it back up, operated last night, made about 250 Qs on 75 phone. For the low bands, an additional 4-square for 160 was installed, and beverages were set up beaming to the main continents. The problem that most expeditions have is to know where there is propagation on what band to what continent. I mean, I'm not talking about the mainstream pileups, but also very much the higher bands. How we solved this is we did really extensive propagation forecasting, and we wrote this down on the sheet behind me so that everyone can see it. Then, the moment we landed on the island, one of the first things we did is put the beacon on the air. So people had like about 3 days to watch for the beacon on the higher bands before we actually got on the air. That feedback we got back from the pilots through PACSAT, radio amateur satellite. So the observations we put on the second chart behind me versus propagation predictions. And then as we are running now, people give us more and more feedback about, we heard you on this band and that band, long path, from what continent. So we keep on logging that. So every day I'm making these schedules for the radio operators on who I want, on what band, looking for what openings, based on the feedback from the pilots, which everything goes via PACSAT. So we are sure we have the right operator on the right band at the right time, working the right continent. And that is, I think, very, very important for an expedition. All of our feedback from the pilots who monitor our operation and the releases, the press releases from this expedition go via PACSAT, the radio amateur satellite. ARI PY2EXU did really very well in preparing that with auto-tracking antennas and whatever. It worked very well until the first day we got on the air with HF, and probably through HF interference, HF feedback into the PACSAT station. Something blew up, and they turned the rig inside out and whatever. The only thing they could come up with is if they put the radio outside in the cold before operating, then it works. So what Ari is doing right now is he's packing in the radio into a plastic bag and putting it outside under a cover. And then the moment he has a PACSAT opening, he rushes outside, gets the radio, gets it on the air, and then do his thing on PACSAT and puts it back into the heat, into the cold in the outside. It's really very funny to see him running in and out of the tent. It's really very funny.
PACSAT was not only used for the feedback to and from the pilot stations, but also to upload our logs and digital pictures which Ari made during the expedition. Everyone who had contacted us could, within about 24 hours after his contact with the expedition, verify for himself if he was in the log. The log servers were accessible via internet email and the web, as well as via packet radio. We had 5 heavy-duty generators, good enough for over 30 kilowatts of power. Gas barrels were transported with our tractor between the sites. We set up shifts for operating radio, as well as for camp maintenance, cleaning, and cooking. No one's going to believe this. I've really had a good time here on Heard Island so far. We're about 40% of our way through the stay here, and I know that on the ship for a whole week I was just sick. I was in bed. I was flat. I was worthless. Couldn't do anything, and I was so happy to land here. It's been so good, and I can't wait to get home because after the ship. But it's been really neat here. I've really enjoyed. This is a fascinating place. I read the book while I was here, 14 Men, about the initial Inari station guys in 1947 that set up camp here. And I think if I would have read that book before I came here, I probably wouldn't have come. When we arrived on the island and we stepped off of that helicopter, a thought went through my mind: what have we gotten ourselves into? We were in a dark place, a dreary place, a wet place, a place that had far more rock and rough terrain than I had anticipated. And due to the light situation, the noise of the helicopter, the seals barking in the background, it was like landing on another world. Fortunately, that perception has changed a little bit. We've tamed the island a bit. We've got our shelters up. We occasionally get nice light and good weather and can see the natural beauty of the place. But it was a real shock stepping off that first helicopter. I want to comment just a little bit on this place. My emotions range from what a godforsaken hole this is, and that's the way I feel most of the time when it's overcast and dreary and foggy and rainy and cold and windy. But on those 2 nice days that we've had, I've looked around, I've seen those glaciers. There's about 3 or 4 glaciers that are visible from here. There's 2 volcanoes visible from here. And I look at those in the bright sunlight and I'd say, gosh, what a beautiful place. So my emotions are going from one extreme to the other. Most of the time, it's an ugly place. The good news is it's not as cold as I had expected it to be, but it is as rainy, it is as windy. O radioamador está obrigado a aferir as condições técnicas dos equipamentos
estão aí na sua estação, garantindo-lhes o funcionamento dentro das especificações e normas. No caso dos equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade competente, o radioamador deverá prestar as informações relativas às características técnicas da estação e seus projetos. Tá? Então, eu vou até anotar esse artigo, que tinha um colega nosso aí que estava com dúvidas, né, onde estava o artigo, né, que falava sobre equipamentos experimentais, ok? Então, é o artigo 36 da Resolução 449/2006. Pronto. Os equipamentos artesanais que você pode fazer e pode utilizar, né, desde que esteja de acordo com as bandas permitidas pela sua classe e a potência permitida da sua classe, ok? Eu vou falar aqui o artigo 36. Vamos falar da primeira parte antes. Tá? Então, equipamentos artesanais, ok. Vamos falar da primeira parte, fala o seguinte: o radioamador está obrigado a aferir as condições técnicas dos equipamentos. Então, você faz as medições da estacionária, da potência, a condição de solda dos conectores, né, a condição de firmeza ali da antena ou de uma torre, né, os cabos que estão segurando essa torre, ok? Desde os equipamentos dentro da estação, né, até a antena, né, canos, torres, tudo isso tem que estar, né, muito bem preso, bem fixado, e todas as medições para você não ter aí problemas de interferência, ok? Aí vem essa parte, né, da boa montagem dos conectores, né, uma boa soldagem, né, o cabo, né, está de acordo com a impedância ali que o seu equipamento tem que trabalhar, né, e a sua antena ressonando de acordo com a frequência. Essa condição de ressonância da antena com a banda que você está usando, ou aquela determinada frequência, traz uma condição de estacionária mínima, ok? Essas condições mínimas de aferição é que cobra o artigo 36. Até a tomada, né? Até a parte elétrica da sua estação é importante. Ó, o radioamador está obrigado a aferir as condições técnicas dos equipamentos que constituem suas estações. Então, suas por quê, né? Ele pode ter em casa, pode ter no carro, pode ter no batente, numa casa lá no interior, uma casa na praia, em outro estado do Brasil, sem problemas, ok? Essa aferição, né, começa também na tomada aí, da eletricidade, né, nos disjuntores, essa fiação da sua casa, que ela está propícia, né, para você ligar os equipamentos, até para te proteger, né? Até para você ficar numa condição de segurança, tem que estar com a fiação ali, né, tudo certinho, as tomadas, né, tudo bem apertado, tudo firme, né, os fios nos disjuntores, tudo bem apertado, né? Então, não é só o rádio, fontes, equipamentos, é tudo, né? A energia que sai da tomada, a fiação elétrica da sua casa é importante. Bom, mais uma pausa e já retornando, ok? Hoje, técnica e ética operacional. Artigos 34 ao 38, Resolução 449/2006. Lembrando, amigos, estamos aí com um novo ponto de encontro dos radioamadores, ok? Aguardando ali o amigo dar o sinal verde. Eles estão negociando, estão vendo lá o espaço. E logo é uma novidade na Zona Sul de São Paulo, tá bom? Além do ponto de encontro de radioamadores Hermelino Matarazzo, além do ponto de encontro de radioamadores Pacaembu, teremos também na Zona Sul Santo Amaro, ok? Mais um point aí dos radioamadores. E assim que tiver tudo certinho, acertado, ajustado, a gente passa endereços, horários, referências, né, para você chegar nesse local, ok? Então aguardem aí que logo mais um ponto de encontro dos radioamadores.
Quem acompanha a rodada alto-falante pela internet está vendo uma expedição DX lá para a região Antártica, ok? Lembrando, região Antártica, hemisfério sul do planeta. É uma expedição realizada em 1997. E bem interessante aí. Para quem nunca viu, né, nunca participou, vai ter uma noção da dificuldade, do grau de complexidade de organizar uma expedição DX lá para o Polo Sul, ok? Região Antártica do planeta, tá bom? Então vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. And a new beginning. 73 John, thank you very much for all you've done. This is VK0IR, now QRT. 73 John, and thank you all. Okay, very good, Rob. Nice to say hello to Rob. You guys did a terrific job. You guys did a terrific job. From now on, we were all preparing for a fast departure. The weather was not cooperative. In a 50 miles per hour wind, we took down most antennas and all but 2 shelters, awaiting for the ship to arrive. On est très heureux et on vous attend avec grande impatience. Et tu me donnes un signal si tu vas démarrer avec l'hélico. QSL? On January 28, we picked up the VHF signal from the Marion du Fait, and the first part of the evacuation started immediately, late that evening, despite the high winds. The maneuver started again the next day. 51 flights would be needed to take everything off the island. Shit no go, we no go, is the tradition from Peter I. So we left nothing but our footprints. With the last helicopter landing on the deck, we knew we had done it. All people and the cargo safely back on the ship. The expedition was over. Yeah. Okay. Oh, so good. It's so sweet. All right. Of course, microphone, you'll notice I don't have a microphone plugged in here. Since I run
external microphone and some audio gear here. I'm just feeding the audio through the accessory port in the back, which I can do with any of the ICOM rigs. You can. A lot of people do the outboard processing, while the radio itself has a nice microphone processor. But through the back, you bypass all the pre-emphasis through the microphone circuit, which gives you basically a broadband or baseband audio level. Right, and then you have more control over your EQ and all. I'm not a CW guy or much of a digital guy, although I will work PSK31 occasionally. And I think it's fantastic that this one already has PSK31 and RADI decode, but encode as well. Right, and also you can plug in a USB keyboard in the front here. Two USB ports for two different reasons. One could be used for your profiles. So I have a 7700 at home. I want to come here and operate from your location because propagation is a little bit different here in 5-land than it is up in Washington. So I can bring the memory and everything of my radio, plug it in here, and tell your radio to read from it, and boom, it is set up exactly like mine at home. That's pretty nice. The second one's for a USB keyboard. And there's some nice little keyboards that would slide right up underneath here. Yeah. Or George, you could put a nice keyboard tray here. Yeah, and roll it in And and sit out. there and do RTTY right from the keyboard and PSK31. I've seen other rigs that have the RADI decode in them, but I think this is the first one I've played with personally that has RADI and PSK31, not only the decode, but the encode as well. Now, I've talked to a few people that they don't even use a keyboard. They use the pre-coded memories for the... And that's not bad because some of those guys on there are pretty fast. Tá bom? Então, a primeira parte é essa preocupação técnica dos equipamentos. Na sequência, fala o seguinte, ó, garantindo-lhes o funcionamento dentro das especificações e normas. Com certeza, né? Você faz as medições de potência, as medições da estacionária, ou, né, tem um analisador de antenas, né, com aspectos mais completos e amplos. Legal, né? Tudo isso se enquadra aqui nesse artigo 36, ok? Agora entra a segunda parte do artigo 36, olha lá. No caso de uso de equipamentos experimentais, ou seja, para quem constrói um rádio, para quem constrói um linear, para quem constrói uma fonte, né, sempre vai ter que ter o projeto e característica do projeto, ok? Ou seja, né, tensão, corrente, potência do equipamento. Você constrói um rádio de HF, né, para uma banda ou várias bandas, um rádio de VIU, né, tudo isso que você constrói, que é feito experimentalmente, artesanalmente, sem fins lucrativos, né, você tem que ter na sua estação a relação, né, de componentes e características do projeto, ok? Tenho que falar aqui a segunda parte do artigo 36. No caso de uso de equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade competente, quem que é? Fiscalização, ok? Chegou a fiscalização da Anatel. Ela viu aquele equipamento que você construiu, né, esse equipamento é tido como experimental. O radioamador tem que prestar as informações relativas às características técnicas da estação e seus projetos, aqui, ó. Então, a montagem que você fez tem que ter lá uma série de dados, né, corrente, tensão, potência, né, quantas bandas ele vai funcionar, em que condições de modo de operações, tudo descrito no projeto, tá bom? Aí sem problemas. Tá? No caso dos equipamentos experimentais, feitos de forma artesanal, não precisam ser homologados, tá bom? Isso a gente vai ver mais para frente ainda, tá? Mas é parte, né, da liberação de uso dos equipamentos que você monta, não precisam ser homologados, né? Porém, mesmo que não precisam ser homologados, tem que ter essa ficha técnica do equipamento, ok? Eu falo a segunda parte do artigo 36, tranquilo? O artigo 37 fala o seguinte: estação de radioamador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro radioamador
na presença do titular da estação ou responsável e respeitadas a ética do serviço e as disposições de legislação e normas vigentes. Tá, então, vem um amigo aqui com classe B, ele pode operar a minha estação de acordo, né, com as bandas de potência da classe dele, ok? Tem um outro amigo radioamador classe C, né, até permito que ele opere aqui a minha estação, porém, né, ele vai poder usar na potência permitida para a classe dele, ok? Outra coisa, né, não vai chegar ninguém na minha estação, vai usar sem que eu esteja presente. Né, a primeira parte do artigo 37, ok? A estação do radioamador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro radioamador na presença do titular, que sou eu. Tá bom? Se eu não estiver presente, ninguém pode usar a minha estação, ok? Também no caso de um radioamador, um amigo, um convidado, né, estou presente, eu deixo esse meu amigo bater um papo aí com o Pérez, ou com o amigo Vaz, ou com o Carlos, né, vários amigos que eu tenho aqui na rodada, né, esse colega vem aqui, fala e conversa com eles. Pode, pode. Só que tem que avisar que ele não vai ficar contando piadas picantes, ou falando palavrão na frequência, enfim. Né, eu tenho que respeitar a ética do serviço do radioamadorismo, ok? Bom, agora são 7h33. Hoje analisando artigos 34 ao 38, resolução 449/2006. Também já tivemos aula de CW. Quem perdeu, aula 12, pode pegar na playlist ou segunda edição, repeteco, ok? Fica a dica aí para os amigos. E abrindo espaço com bom dia. Log and then go back up to where you want to be working at. So we look at the key speed for the adjustments for the CW signal. Now the delay is for the break-in. Okay. How much of a delay that you want between the time that the receiver comes up from when you're transmitting. Now, right below that, this is pretty nice too here, Ray. You've got buttons for noise reduction and noise blanker, but you've also got variable controls here for each of them. You don't have to go down into a menu to get to those. Well, partially true on that. The noise reduction you can turn on, the noise blanker you can turn on. You do have the adjustments, but you push and hold the noise blanker button. You then can adjust the depth and the width of the noise blanker. That's pretty nice. So if you've got a real weird pulse signal out there, it could vary in width. Mm-hmm. You can make that adjustment. And if you make it too deep, it could chop out some of your signals. So then you can fine tune it for the depth. And then finally, the level of the noise blanker that you want. But as you see, we don't have that with the noise reduction. It's either on or off, and then your noise reduction control. On a night when there's a lot of static in there, a lot of lightning static, if you've got decent signals on the other guys, you can work with that RF gain and the noise reduction here. You can just about eliminate that static in between transmissions. You don't hear much of anything. Now, the voices don't sound as good, so that's the compromise. I only want to use as much noise reduction as I need to do the job, but it can really cut down on that fatigue. Now, also, the one nice thing about the noise reduction, depending on the signal that you're working with, you can use a little bit more noise reduction on it and it won't distort the signal. So, of course, on the display here, we've got a row of function buttons across the left side and across the bottom here. And these change as you go in different functions of the radio or in different modes so that you're seeing what's appropriate at that time. That's one of the things I like about the ICOM HF design team's philosophy is we've heard about menus, and there's so many things in menus, and when do I use this, when do I use that? Why not take some of that out of the way? If you're in sideband, why put CW functions to sift through? If you're in CW, why go through the phone settings? You don't need equalizer settings or compression settings in CW. So why put it for you to filter? The top section will stay pretty much the same. The lower two will change here. And then these are for your display settings.
And these will change either for the selection that you pick, the different functionality that you have with this section of the screen. Looking at this one here, antenna 1, there's 4 different antenna ports on the rear of this rig right here. Push and hold it. You now have a complete antenna switch network. Oh, so I just put different bands of antennas on different ports back there. The way we have it grouped are frequency ranges of the receiver and transmitter. You can tell it what you want it to do. But before you start telling it what antenna you want to do what, you can come over here to the antenna type. So say I have a beverage antenna. I can turn antenna number 4 into receive only. Ah. So now I toggle through, and now I've got antenna 1 receive antenna. I can then program that to be in 11 to 15 megahertz, which will be 20 meters. So every time that I change the radio and go back to 20, it'll set me up for transmit on antenna 1, but use receive antenna. It never fails. When this radio first came out, how many people had called in to get, now how do I set this up? Because I don't want to be on my 80 meter antenna trying to go 20 meters because I don't want to burn up the radio. And one of the other things, when you select an antenna, you see the little yellow star. That indicates that you're not on the primary antenna that you've got programmed in. The meter button here, this is pretty nice. I like this meter. I like the, the old swinging needle. The old swinging needle, and you can select what you want to see there for transmit or receive. Now it's fun to watch people look at that needle and see it swing. How much code went in to make that needle swing just like an analog? But for those that like to see an analog meter movement, on the back of the radio is a voltage output port that allow you to build your own meter, or there's a couple of commercial meters out there so you can have your external needle. So I could have a meter up here this big sitting above it and oh yeah, be swinging it. Oh yeah. But being able to select ALC or the compressor or the voltage of, this is the final stage, is that yes, correct? Or the current of the final stage. I could look at those two and tell pretty quickly whether or not I'm looking at a bad antenna out there. Or push and hold it. There's more. So you got everything right there, all your multimeter right there in front of you. Next, we've got the preamp, 1, 2, and then off. Mm-hmm. But say you turn your preamp 1 on. Instead of toggling through for a contester, they want to cut down the amount of time possible. You just push and hold it, and immediately goes from preamp 1 to off. Okay. And there are times when you'll turn the preamp off, and then there's times that you'll put the attenuator on. And the significance of 6, 12, or 18. Now, one thing that you got to be careful on their manufacturer's sensitivity specs. We allow you to turn the preamp 1 and 2 on. Our specifications are with preamps. Some of our competitors show you a specification, but their preamps are on all the time. They do allow you to turn it off, and then that is their attenuation. Huh. So in a real strong RF environment, or you're trying to work a weak signal and you got some strong signals around you, the attenuator becomes very powerful for you. Yeah. And the goal at this point is not how strong that signal is, but how you weaken the noise around it. It's basically improving your signal to noise ratio. And a lot of people don't really understand how to do that. And it comes into a combination of using your preamp, your attenuator, and then your RF gain. Mm-hmm. To bring your RF gain to where you're just at the edge of that signal. And the goal is, at least for contesting and even for DXing, to get them in your log. You might not want for rag chewing to sit there and listen to a real weak signal the whole time while you're talking to them. But there again, it might be somebody you really want to talk to. Yeah. But playing around with these 3 controls can really change what you're listening to. Now, right below that, we've got the AGC. We've already talked about that. 1/4 off, 1/4 on. Now, the 1/4 off and 1/4 on comes on for 2 needs. One is CW,
and the other one's your digital modes. What that does is it changes your tuning ratio so that you have. Fine tune it. You not only have your tuning step where on the ICOMs you push and hold to go from 10 hertz to 1 hertz tuning resolution, but this might be too fast for one revolution. You go from 0.027 to 0.528. But if I turn it on, and you'll see the indication come here, it now changes it. Yeah. The 0.27 now becomes several rotations. Yeah. So you can really zero right in on amazing. Yes. And now if I go to sideband or something, that button is something totally different. Well, yes, it is. We come here to sideband, that becomes your compression button. Yep. And so compression off and... Oh, that one's got multi things for it. You got your compression off and on, but if you push and hold it, that's your transmit bandwidth. Yeah. And there's all kinds of fun things that you can do with that, especially if you're contesting in phone. You can change your bandwidth, and I normally run it in a mid. It lops off a lot of the lows and the highs, gives me good fidelity, and as Bob says, articulation, and allows me to command a pileup. A legislação e normas vigentes. Tranquilo? Respeitando tudo isso, sem problemas, ok? O artigo 37 te dá aí limites, né, para esses convidados, sendo ou não radioamadores, usarem a estação aí sempre com você do lado, ok? Você não libera a estação para ninguém, né? Só você pode usar, tá bom? Ou, né, na sua presença, um outro amigo. O artigo 38 fala o seguinte: o radioamador que eventualmente operar estação da qual não seja titular poderá transmitir o indicativo de chamada da sua estação e da estação que estiver operando para se identificar. Limitada a sua operação às faixas de frequências, tipo de emissão e potências atribuídas à sua classe, ou de menor grau, seja o radioamador visitante ou da estação visitada, ok? É aquilo que eu falei, né? Se vem um radioamador classe C, né, deixa ele usar com a potência até de 100 watts, nas bandas permitidas para a classe C, ok? E um radioamador classe B, mesma coisa. As bandas que ele pode usar até a potência de 1 kW, ou, né, vem um radioamador classe A, ele pode usar aqui, né, todas as bandas e frequências da minha estação e usar até a potência de 1,5 kW, ok? Que é o que pode hoje pela legislação, um radioamador classe A. Então, essa é a regra do artigo 38. Essas limitações de faixas, frequências, potência, né, atribuídas às classes aqui, é justamente isso, tá bom? O parágrafo único fala o seguinte: o radioamador estrangeiro poderá eventualmente operar a estação do radioamador, também na presença do titular ou responsável pela estação, devendo, nesse caso, além do indicativo de chamada do seu documento de habilitação, falar também o indicativo da estação operada, ok? Ou seja, né, vem um amigo radioamador lá dos Estados Unidos, né, ele também vai ter que operar de acordo com a classe, né, faixas e potências limitadas à sua classe, e falar o seu indicativo e falar o meu indicativo, ok? Que ele está na estação do Paulo, PY2EXU e assim por diante. Então, tanto o radioamador estrangeiro, né, como um amigo, né, você estando na estação, você é o responsável, ok? Você se sujeita às regras do artigo 38. E o parágrafo único, tá bom? Então, tem nesse caso, né, além do indicativo dele, tem que falar o seu indicativo, né, o dele da estação operada, ok? Bom, esses 4 artigos fazem parte aqui de técnica e ética operacional, ok? Parte das apostilas de técnica e ética operacional, porém, né, são regras que estão na resolução 449/2006.
E, por sua vez, cai na prova, né? Dá mais uma lida nesses 4 artigos. 34, 35, 36, 5, né? 5 artigos. 34, 35, 6, 7, 8. É isso aí. Dá uma lida nesses 5 artigos e boa sorte. Agora são 7 horas, 47 minutos. Lembrando que estamos aí com a lição número 12 de CW, quem perdeu. Tem a playlist para você fazer uma aula, ou quem fez a aula e ficou na dúvida, fazer uma revisão de aula, ok? Lembrando, cada aula, 2 novos caracteres. Então, a revisão ajuda muito aí na fixação aí dos caracteres, ok? Faz aí uma revisãozinha, não custa nada, cada aula tem 20 e poucos minutos. Então, é que você faça aí 20 e poucos minutos no treino dos caracteres, na revisão dos anteriores, no ditado, ok? E repassando aqueles caracteres do dia, já ajuda muito, né? Já fixa bem aí na sua cabeça, na sua mente. E você vai para a próxima lição com mais preparo, ok? Bom, vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Function. PA, you guys are aware of what that does. Monitor is basically just to be able to listen to the radio through the PA and be able to use the PA still. So we're currently in CB mode. I'll show you the SWR calibration option. So over here is your signal strength meter, receive transmit, and this is your SWR meter, and there's a calibration setting position on it. If you press the SWR calibration button down, you key up the microphone, and on the back is actually, as I bump everything around here, on the back there is a little knob that you can set the calibration. So that, you see that light going up and down, that's me moving the calibration indicator. So you want to try and put it right on the set mark. And then what you can do is go back, and once you turn off the button and push it back out, it goes into SWR mode. And now it'll always show your SWR while you're keying on AM. On lower sideband, you need to recalibrate, of course, but this way you can check your SWR, and as long as you're on AM and keying up, it'll show you your SWR. Sliders, you guys haven't seen these on too many radios. They kind of suck. They get a lot of dust and dirt in them. They get scratchy real quick. You got to take good care of them, keep them clean. I don't really like them compared to knobs. I prefer knobs just because these tend to get a little scratchy more quickly. A lot of these radios that are older, these have got some moisture and stuff in there, and they don't act as well as they should. The indicators over here, you have your CB indicator, PA, monitor, noise blank ANL, the auto, which I showed you already, receive, transmit, you guys saw those turn on and off, and SWR down here. AM, lower sideband, upper sideband, memory, busy channel and clear channel options over here, and those go along with the keypad. Channel indicator, of course, and if you want to go up or down channels, you can use the up or down channel control. You can hold it down and it goes a little bit faster. You can also type in the channel. I'm going to go 31. We type in 31, takes us to channel 31. You can type in channel 38, takes you to channel 38. There is a way to write memory frequencies. There's 5 different memory functions here. So you can do this memory out, M1, it takes us to channel 1. Memory out, M2. Actually, I didn't set any frequencies yet. Let me do that real quick. I'll show you that first. If you want to write a frequency into the memory on this radio, you type in the channel you want to memorize. So let's do, let's do 06, channel 6, AM mode. We'll do memory write. We'll press the M1 position. It's now saved to M1. Let's say we also want to do 38 lower sideband. We'll type in channel 38. We'll put our mode on lower sideband. We hit the memory write position, the M2 button there, and now we've saved that to position 2. So let me show you. We do memory out, M1. We've gone to channel 6 AM, memory out, M2, channel 38 lower sideband. It's actually kind of neat because it remembers both the frequency and the mode. A lot of radios did not do that. Nowadays they do, but back in the day, this was pretty fancy stuff, right? So you can do a clear channel or busy channel scan. Clear channel scan, it will scan through on the auto scan. Once you press the auto scan button through clear channels, hit this button here to hit stop. It's also the 0 button. If
If you put it on busy channel, you turn up the squelch, hit the auto scan button. It'll scan through looking for channels that break the squelch, stations that are loud enough, strong enough signal to break the squelch on the radio. We can stop that. Memory scan, it will scan through the frequencies that you've saved. So we've only saved channel 1, 38, and 6, since we just powered on the radio. So it's scanning through those frequencies on both AM and lower sideband. So that's pretty cool as well. That's it. That's it for functions on the radio. Very simple. I will show you guys the back, and we'll pop the cover, take a look inside, and give you a little bit overview of the performance on this radio. Okay, standard AC cord coming in here. You can hook it up 12 volt if you want to, take it in the car. PA speaker, external speaker jack, PA speaker jack. This is your SWR control calibration. So if you're going to calibrate the radio, that's where you calibrate it. And over here is your coax plug. So let's pop the covers. I'll show you the inside of the radio. Okay, we're looking at the back right part of the radio. You can see the coax connector here. VR14 is going to be your AM power adjustment. This is VR14 down in here. That is your AM power adjustment to set your dead key. All right, just a little ways over towards the front, this is your channel display here. Down in here is VR13. And we're not going to be able to get that close in there, but this is VR13 right there. These are in the plastic. You see it like a circle with plastic in it. That is going to be your AMC modulation control. That's your modulation control. And if you go up from VR14 towards the middle of the radio, and this is VR4 and VR5, those are your ALC adjustments. VR4 is a single tone, VR5 is your two tone. If you don't have a generator or understand what that means, then you probably shouldn't mess with them. The radio itself, operation-wise, it's kind of fun with the functions. Again, the sliders, I'm not real big on those because they do end up getting a little bit of buildup and having some problems. Receive is okay on the radio. Nothing special, but it's all right. The transmit is subpar on this particular model. The modulation just was never great on these. There's been a couple people who have written on the topic. I know Woody had Woody's Gazette or whatever had a good little write-up on it, but yeah, just not a whole lot of swing on these. You can clip the limiters and stuff, but you know that's not necessarily a good idea either. They just are not modulation monsters. Not going to get a whole lot of swing on AM or sideband. You can use a power mic and probably sound decent. Again, you know, they're just not going to be up to the standard of some of the more classic popular radios or even some of the newer radios. Not something I necessarily hold on to as a classic. Again, this is the realistic TRC 459. And for those of you who want to bug out, go for it. The rest of you can stick around and see all the annoying screws on this thing. I'll just show you how I put it together and took it apart. Okay, so when we took this thing apart, you have to make sure, and you lift the cover off, you take off the external speaker plug, and the connection for that is right here over by the power supply. You also want to make sure to be careful of your cables here going up to your keypad and down into your board there when you remove it. So first thing is we're going to hook up our external speaker, put our cover back on. You can see the posts here. These go through to some center screws, and I'll show you how that works as I put it back together. Agora são 7h55 e a gente lembra os amigos de alguns eventos do radioamadorismo. Lembrando que todos esses eventos, todos convidados, ok? Corujas, PX, simpatizantes aí do hobby, futuros radioamadores, né? Todos os radioamadores, enfim. Esses eventos são para todos, ok? Então vamos lá. Teremos em Capela do Alto, no segundo domingo de setembro, encontro de radioamadores, PX e amigos. Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo. Você pode combinar aí com mais 3, 4 amigos, vão num carro e racha aí o combustível, o pedágio, ok? É uma opção bem econômica, né? Vai um único carro e 5 amigos. Rachando lá a gasolina ou pedágio, né? Fica bem interessante.
Esse evento vai ser no segundo domingo de setembro. Vai ter um churrasco, vai ter ali refrigerante, sorteio de equipamentos, antenas, né? Uma brincadeira bem legal ali que todos estão convidados, ok? Então deixa anotado aí. E mais próximo ali do evento eu passo mais informações, ok? Também teremos agora um evento em Louveira, ok? Agora, fevereiro, hein? Louveira, já estamos em cima, né? Neste mês aqui, tá bom? Então anota aí. Louveira, dia 26 agora, fevereiro, domingo. Louveira, é pertinho aqui, tá? Eu falei do Capela do Alto, uns 130 quilômetros. Louveira, acho que dá uns 70, 75. Tá? Passou Jundiaí, né? Louveira é a próxima cidade, ok? Bem perto, bem fácil, bem tranquilo. Ok? Então, dia 26 de fevereiro, domingo, encontro de radioamadores em Louveira. Vai ser o dia inteiro. Lá tem comes e bebes, vai ter a feirinha de eletroca também, ok? Mesmo esquema. Então tá aí, deixa eu dar bom dia pro Jorge, Papai Uniforme 1, Juliette Lima, Foxtrot. Grande abraço, hein, Jorge? Tudo de bom? Obrigado pelos votos. E um ótimo dia, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Ô, Vicente, bom dia. PY2EXU, grande abraço, tudo de bom, adiante. Ok, Paulo, bom dia para você. Bom dia para os demais da frequência que vem me escutando. Um abraço a todos aí. Ô, Paulo, aqui de Papo Uniforme 2, Zic do Bravo Alfa. Que opera São Mateus, Zona Leste, São Paulo. Jardim Santo André. Ô, Paulo, tranquilo por aí? Muita chuva por aí onde, Paulo? Rapaz, chove demais por aqui, viu? Aqui na Zona Leste, amigo, todo dia tá caindo água. Todo dia tá caindo água à tarde, cara. Ontem foi chuva, viu? Ok, Paulo. Não sei como é por aí, foi por aí de chuva, mas por aqui pra Zona Leste, meu amigo. Complicado. Tá já, Paulo? Um bom dia pra você. Forte abraço aí a todos da frequência aí. Tá joia? Tá bom, meu amigo? Aqui tá calor, já tá começando calor por aqui. O chuveiro, mas já tá calor por aqui. Quer sério, Paulo? Papo Uniforme do VBA, Vicentinho, luta livre. Quer sério? Ok. PY2VBA, Vicente, São Mateus, Zona Leste. Tranquilo. É, uma chuva boa ontem, hein? E calor, né? Tá bom. Faz parte, né? Verão, chuva, calor. Isso não é bom, os estragos da chuva, né, Vicente? E tem alguns, né? Tem alguns estragos aí na grande São Paulo, não é brincadeira. Mas fazer o quê, né? Todo ano é um repeteco, né, Vicente? São as enchentes, a água, né? Faz um estrago ali nos córregos, sobe, né? E leva carro, inunda algumas casas. É complicado, né? Não tem jeito. Todo ano repete essa mesma história. E aqui tá tranquilo. Tá aí o treino aí, como que anda? Aí com suplementos, treino. Logo, logo pinta mais uma luta. Ou ainda é cedo? Ok, Paulo. Positivo. Não, estamos treinando, Paulo. Ontem comecei uma academia nova por aqui ontem. Tá? Daqui a pouco já vou fazer o segundo treino aí. Comecei ontem numa nova academia aqui na vila. Paulo. Pode parar não, meu amigo. Pode parar não. Se parar, meu amigo, depois dos 40 aí, o corpo trava, viu? Tá? Então, para não parar aqui, a gente tá voltando a treinar aqui na mais perto, tá bom, Paulo? Mais perto de casa. Tá? Dá pra ir... Hoje eu trabalho, né? Hoje à noite eu trabalho. Aí dá pra fazer um treino assim pro trabalho. Daqui a pouco eu vou lá. Tá bom, Paulo? Treinar um pouco aí pra não travar, viu? Tá? A idade chega, amigo. Tem que fazer algum exercício, viu? Tem que fazer algum esporte aí, Paulo. Senão
Fica travado, meu amigo. Tá joia? Aqui, Paulo, foi chuva demais, cara, esses dias. Tá? Domingo mesmo, fui trabalhar aí. Saí daqui era 20 para as 5, acho, 4h30, 20 para as 5. No domingo, Paulo. Cheguei no serviço, era quase 7 horas da noite, cara. Ali na Moca, viu? Ali na Nera ali. Aí quase no começo da Rua da Moca ali, viu? Foi chuva, meu amigo. Foi chuva. E o rio Aricanduva, ele transborda, né? Quando tem muita água aqui, transborda. Ele transbordou para chegar no serviço lá, foi complicado. Tive que sair da Aricanduva, depois pegar Senado de Janeiro, aí na Vila Formosa, não, ali no cemitério Vila Formosa, depois já vinha Conselheiro Carrão, Radial Leste, para poder chegar no serviço aí. Mas graças a Deus, cheguei no serviço, tá bom, Paulo? Mas foi complicado aí. Tá joia, Paulo? Também preciso mexer aqui no terreno também. Preciso mexer no terreno aqui pra... Mexer no terreno não, desculpa, mexer no telhado, cara. Mexer no telhado aqui. Mexer no telhado como, Paulo? Chovendo. Aí fica pior ainda, viu? Ainda bem que eu não mexi ontem, pensei em mexer ontem, tô pensando em mexer hoje, mas tira uma olhada. É complicado, viu, Paulo? Que é sério, Paulo? Ok. PY2 Victor, Bravo Alfa, Vicente. 8 horas 3 minutos. Não é brincadeira. E o telhado molhado é perigoso, né? Mas eles têm que mexer, né? Senão entra água no forro, o estrago é maior. Até com chuva, né? Às vezes até com chuva tem que subir no telhado e dar um jeito, né? Senão já viu. Eu subia no telhado à noite, às vezes. Isso no tempo lá dos 11 metros. Né? Não tinha noite, dia, sol, calor, chuva. Eu tinha que mexer lá na antena, eu subia, né? Minha mãe que ficava vendo achava que era doido. Né? O que você tá fazendo em cima do telhado essa hora da noite, né? Tudo escuro. E tinha um ser lá em cima que era um lobisomem, um fantasma. Não, era o Paulo, hein? Eu mexendo nas antenas, hein, Vicente? Aí minha mãe e a minha avó, que nem doida, né? Desce, desce, que é perigoso e tal. Eu falei, não, avó, tá tranquilo, hein? Não tem nenhum perigo. Mas a gente é doido, né? Quando é moleque, com chuva, com sol, com frio, calor, a gente sobe lá na antena, na torre e apronta as suas, né, Vicente? Bom, mais alguém na frequência? PY2 Victor, Bravo Alfa, adiante. Subir em telhado, Paulo. Subir em telhado com tempo de chuva aí é complicado. É perigoso, né? Por causa de raios, né? Por causa de raios, cara. A gente lá no serviço lá, no trabalho de dia lá, cara. Tempo fechar, baixou, já saí da cobertura, cara. Certo. E eu tenho mau medo também. Tá? Também tenho mau medo. Meus raios daqui eu desligo tudo, Paulo. Desligo as antenas do rádio, tudo, coloco tudo no chão. Tudo bem longe da traseira do rádio, viu? Né? Não tem medo aqui de cair raio e queimar rádio. Entendeu? Cai raio aqui. É que aqui em vários lugares, né, Paulo, tem para-raio, né? Então eu tô num lugar aqui que tem colégio tem para-raio, tem prédios, né? Então tem tudo que lá tem para-raio por aqui, por perto. Né? Mas também fica com medo, né? Fica preocupado. Então eu desligo tudo. Vou trabalhar aqui mais tarde, tiro a antena do rádio, jogo tudo pro chão. Entendeu? Meio de raio, cara. Tem meio de raio. Né? O tempo virou, meu amigo. Você não sabe. Ultimamente, pra te falar a verdade, Paulo, ultimamente a chuva tá sendo assim, bastante água. Bastante, pelo menos aqui na Zona Leste, tá, os raios estão menos, tá? Os trovões também. Pelo menos aqui onde eu moro aqui tem raio, mas não tá como manso não. Tá bom. Mas mesmo assim a gente fica preocupado. Por causa das antenas. Minha antena eu coloquei um pouquinho alta por aqui. Eu fico com medo, preocupado aí. Entendeu, Paulo? Você fica preocupado.
mais de boa. Tranquilo. Que é sério, Paulo? Aí também tua antena tá alta, né, Paulo? Tá bastante alta sua antena por aí, né? Que é sério? Positivo. PY2 Victor, Bravo Alfa, Vicente. Deixa eu abrir espaço para os amigos. Mais alguém? Eu. Bom dia, bom dia. Vicentinho, você não vai treinar hoje, Vicentinho. Você não vai treinar hoje. Você esqueceu sua sapatilha no meu carro. Você lembra? Você lembra domingo, a hora que eu fui te buscar? Aí você deixou sua bolsa aqui no meu carro. Aqui, como que você fala pro Paulo que você vai treinar? Tá louco, viu? Bom dia, Paulo. PY2EXU Hotel Yankee, Luiz, Portuga, Vila Formosa, Zona Leste. Não xinga não, hein? Não xinga não, hein, Vicentinho? Vem buscar isso logo aqui, hein? Aí, Vicente. Olha o Luiz aí aprontando, hein? A sapatilha, hein? Bom, sem comentários, hein? Você tá mexendo com fogo, hein, Luiz? Cuidado, hein? Cuidado aí com o Vicentinho. Ele te dá um mata-leão. É mata-leão, né, ô Vicente? É, o mata-leão é fogo, hein? O mata-leão do Vicentinho, mata-leão e avestruz ao mesmo tempo. São os dois, né? É, Luiz, tá sumido. Cadê o Luiz que some um mês inteiro, depois aparece? O que é? Muito batente ou muita grana aí que você não tem tempo para os amigos? Depois você comenta, hein, Luiz? PY2EXU Hotel Yankee, sempre tubarão, hein? Sempre em alto estilo. Bom, Vicentinho também tubarão, né? Os dois aí, final de escala, hein? É briga de gente grande, hein? Fala, Vicente, defenda-se. PY2 Victor Bravo Alfa, adiante. Bom dia. Bom dia, ô português. Sapatilha. Foi sapatilha não, pô. Tá fazendo confusão, cara. Foi a luva de boxe, cara. Foi a luva de boxe, ô português. Sapatilha é boa. Bom dia, Luiz. Abraço pra você, cara. Faz tempo, hein? Rapaz, o Portugal faz tempo mosquito ele, cara. Nem aqui no Paulo, aqui na frequência, nem outras. Tá? Faz tempo mosquito do Portugal aí. Faz tempo, cara. Acho que ele tava preso, Paulo. Ele fala assim, mas ele só sabe que eles são, Paulo. Porque lá na casa dele, quem manda nele é a mulher, cara. Falou, não vou ligar o rádio hoje, não. Ele liga não, cara. Entendeu? Deve estar falando do carro lá, viu, Paulo? Deve estar falando do carro dele, cara. Que a mulher dele deixa ele ligar o rádio de casa, não, Paulo, tá? A mulher fala que quem manda lá é ele. Só liga o rádio quando ela quer, cara. Entendeu? É por isso que eles somam aí, ó. Tá querendo falar de sapatilha minha aí, ó. Tá bom, Paulo? Mas é ele, viu? Ele que a mulher me deixa ligar o rádio, cara. Que é sério, Paulo, Portugal, cara. Chegou aqui também bem. O português chega aqui bem, viu, Paulo? Chega muito bem pra mim aqui, final de escala. Tá? Luiz tem estação boa lá. Mesmo ele falando do carro lá, Paulo, chega bem, que ele não pode falar em casa não, que é sério, Paulo, só do carro. Possível, Paulo? Eu sei disso, hein? Ele fala que ele manda, mas quando ele some, é a esposa que guarda tudo, hein? Guarda o rádio, a fonte, né, Luiz? A antena, ele fica miudinho ali. E vai lavar a louça, hein? E vai lavar a louça, né, Vicente? Tem um bom dia aí. Quem é o colega do bom dia? Adiante. Ok. Só bom dia, bom dia. Fala, Luiz. Esse sumiço todo aí, você ficou rico, esqueceu dos amigos ou é muito batente? PY2EXU Hotel Yankee, adiante. Nada, hein, ô Paulo? Bom dia novamente aí, Vicentinho. Um abraço, meu irmão. Faz tempo mesmo, né? Que a gente não bate um papo. E vira e mexe, eu passo por aí, hein? Vou até a casa do Ricardo, lá da terceira divisão. Vou lá no Godzilla, lá o Márcio. O Negão lá, o Patrício também. Vou lá na casa dos colegas lá bater papo. Aí dou uma passada por aí, ô Vicente. Ô Paulão, então, cara, eu fui cobrir umas férias do funcionário do meu primo, lembra do meu primo lá dos estacionamentos? E vou falar pra você, cara, a semana passada passei a semana inteira aí em Interlagos, pra baixo do posto, sabe? Do teu escritório, indo sentido Guarapiranga, né?
vindo do shopping, sentido Guarapiranga, descendo, do lado esquerdo tem um conjunto, são 2 prédios enorme, na mesma calçada do posto. Em frente a eles tem uma agência de carro de esquina que também pega o quarteirão inteiro, não sei se você conhece aí. E eu deixo uma menina aí, uma funcionária aí, desde aquela época lá que a gente tem amizade, eu e essa menina, que até eu colocava ela para falar com você na madrugada, aí te cumprimentar, tudo, né, dar bom dia, boa noite, e ela ainda trabalha lá com esse meu primo, né, então ela fica até 2h30 da manhã, que é serviço de valet, e aí eu vou deixar ela, cara, eu passo aí, eu lembro de você, mano, eu falei, pô, mas a maioria das vezes, ou eu tô com o carro do meu primo, ou eu tô de moto, então quer dizer, no carro dele é meio mancada colocar rádio, né, ô Paulo? É carro novo, tudo, apesar que não tem nada a ver, né, mas não é meu, então, né, melhor não mexer, deixa como tá. Mas vou ver se eu ainda tenho mais 2 semanas, porque eu tirei as férias de um, aí ele tá me enchendo o saco pra tirar do outro agora, que é os auditor, né? E como eu sei o trampo, aí ele falou, pô, faz esse favor pra mim, não sei o que, você não tá fazendo nada mesmo, tá coçando aí em casa, vem me ajudar aqui, pá. Aí tô indo o mês inteiro, Paulão. Fui esse que passou, janeiro, né? E vou esse agora de fevereiro, que foi as férias do Jorge e agora é as férias do Dica, que é os 2 caras de confiança lá dele, né? Que faz o serviço lá de recolhe, auditoria, essas coisas tudo. Beleza, Paulo? Tá aí, P2 Kilo Hotel Yankee, PY2EXU. Ok. P2 Kilo Hotel Yankee, Luiz. Então, por uma boa causa, né, Luiz? É bom, né? Você está com saúde, está trabalhando, correndo bastante, e com certeza no final do mês é um QSJ a mais, não é? Merecido, né? Então, legal, legal. É um corre-corre aí que é muito bem-vindo, né, ô Vicente? Sempre sobra uma graninha a mais, ainda mais do primo, né? Coisa de família aí, aquela amizade toda, e o QSJ garantido no final do mês. Tá bom, então tá perdoado, né, Vicente? P2 Victor Bravo Alfa, adiante. Positivo, pô. É isso aí, cara. Tem que trabalhar mesmo, Portuga. Tem que trabalhar, cara. Senão a gente não paga as contas, viu? Ainda mais que o mês de ano aí, meu amigo. Ixi. Eu tô me preparando aqui. É bom, Portuga, eu tô me preparando pra viajar. A passagem tá muito cara, pois estou olhando as passagens aqui para viajar, pois eu quero viajar em abril, mas tá complicado aqui, cara. Para viajar, viu? Passagem cara. Passagem caríssima, rapaz. Eu tô tentando aqui, todo dia dar uma olhadinha ver se baixa um pouco, senão eu vou ter que comprar cara mesmo. Acabei de olhar por aqui agora, as passagens. De novo. Eu olho pelo menos 2 TV no mês aí, olha. Mas não baixa não. Tá baixando não, Paulo. Eu viajei em novembro aí, fiquei uma semana lá, foi baratinha a passagem, e de volta. Paguei uns 580, 600 reais. E de volta. Agora tô vendo a passagem agora pra ir em abril. Só um, acho que tá 470 reais. Entendeu? E eu tô dando uma segurada aí, ver se consegue baixar, mas se não, tô até preocupado em não subir mais esses valores aí. Tá bom, Paulo? É isso aí, Portuga. Deixa eu cuidar da minha vida aqui, cara. Já é 8 horas, tem que fazer um serviço aqui nas casas aqui no fundo, ir na academia, preparar almoço para ir trabalhar mais tarde. Tá joia? Valeu, Portuga. Abraço pra você aí, tá bom? Satisfação em ouvir o mesmo por aí. Tá bom? Paulo também. Um bom dia também a todos da frequência aí. Tá joia? Papo Uniforme 2, Victor Bravo Alfa, Vicentinho Luta Livre, que opera Jardim Santo André, São Paulo capital, Zona Leste, São Mateus. Tá ok, Paulo? Bom dia pra vocês aí, um abraço a todos aí. Ok. Fica à vontade, tá bom, Vicente? Bom batente, um ótimo dia. E dê tudo certo aí com a grana, a passagem, né, para visitar a família lá no Piauí. É isso aí. Bom, Vicentinho tá saindo. Mais alguém na frequência? Então deixa contigo, Luiz. Legal que você tá aí correndo bastante, sinal de saúde, né?
tem mais trabalho, você está dando conta, acima de tudo é que você está com saúde boa, né, Luiz? P2 Kilo Hotel Yankee adiante. Ô Paulo, graças a Deus aí. Ô meu, esses dias aí que tem chovido aí de tarde, aí tudo peguei 2 dias de moto com chuva, né? Aí fiquei ruim essa semana, mano. Segunda, terça e ontem. Hoje eu já levantei, sabe, com aquela disposição de novo. Mas segunda e terça, meu, na segunda eu levantei mal. De noite já corri na farmácia, comprei um Benegripe, aquele chazinho Vic, tomei. Aí na terça já mais ou menos, falei, vou tomar mais um de noite. Trampei o dia inteiro, de boa, um pouquinho de febre e tal. E chegou de noite, tomei mais um casal, né, de Benegripe, 2 comprimidos, e o chazinho Vic. E ontem tomei o terceiro. Cara, graças a Deus, não escorreu o nariz nem nada, mas deu um pouquinho de febre, sabe? Mas já tô a pampa, já... Vamos que vamos, né, Paulo? Esse tempo louco aí não ajuda, né, Paulo? Tá calor, de repente chove, termina de chover, já esquenta de novo. O corpo não aguenta, né? Tem gente que aguenta, mas não é todo mundo aí que aguenta, né? Ô, Caju, tá com nós aí, né, Caju? Mandou um videozinho aqui, tá corujando, né? Um bom dia. Você vê, Paulo, o Caju é meu amigo já há uns 10 anos, meu camarada aí. Tem prefixo e tem nome, não sei nem o prefixo e nem o nome dele, só é apelido. Eu sou bem relaxado mesmo, né? Mas tá aí, Caju, se quiser dar um bom dia pra nós aí, vou deixar com o Paulo aí, ele te passa a palavra aí. Tá aí corujando nós aí, alimentando a lagartixa dele lá. A lagartixa, o Tom, o Jerry, a turma toda. É um zoológico lá na casa do Caju, hein? Tá aí por, como é que é? O lugar que ele tá é Diadema, mas é o extremo já Diadema ali é... Ai, caramba, Paulo, ali Estrada da Alvarenga, ali pra aqueles lados ali da Estrada da Alvarenga lá. Mas tá aí, ô, Paulo. P2 Kilo Hotel Yankee, PY2EXU. Ok. P2 Kilo Hotel Yankee, Luiz. PY2EXU, Paulo, no retorno. Então, te abri espaço para ele. Mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Bom dia, Portugal. Que é o Júlio aqui, que ele não sabe meu nome. PU2 Tango Hotel Charlie aqui, ó, Zona Sul de São Paulo, Treiteira. Beleza? Bate aí pra dar um bom dia aí aí, pra você também, Paulo. Tô aqui só na coruja aqui, fazendo uns afazeres aqui, com os bichos aqui, né? Dá comida pra galera aqui. Então eu ligo o rádio aqui e fico na coruja aí. Beleza, Paulo? Bom dia aí pra todos aí. Ok, chegando bem aqui, hein? PU2 Tango Hotel Charlie. Caju, deve ser apelido, né? Mas legal, tá bom, Caju? Seja bem-vindo à rodada Alto-falante. É amigo do português e é nosso amigo. Eu conheci o português lá nos 11 metros, hein? Ele não tinha indicativo e eu também não tinha indicativo, viu, Caju? A gente só usava o apelido, né? Era estação Tic-Tac e estação Mandrake. Lembra, Luiz? Vamos lá dos bons tempos dos 11 metros, viu, Caju? Que saudades, hein, Luiz? Que saudades lá daquele tempo, hein? E só farra, né? Papo ali só de música, de farra, de festinha, de bailinho, de rádio, que eu não entendia nada, né? Talvez o Luiz até entendesse mais do que eu, mas eu de 11 metros entendia bolhufas, né? Que era um conector, como que soldava, né? Que era estacionária, né? Eu fiz a antena ali de qualquer jeito, hein, Caju? E funcionou, né, o Luiz? Funcionou, estava contente. Mas era dessa forma, né? Nos 11 metros você entrava com a cara e a coragem, né, Luiz? Aprender alguma coisa depois de uns bons anos. P2 Kilo Hotel Yankee, adiante. Caramba, hein, Paulo? Mas Júlio, hein? Ô, Caju, desculpa, hein, mano? É relaxo meu, né? Tanto tempo que a gente se conhece aí, bate papo, faz QAP quase todo dia na mesma frequência aí. E é Caju pra lá, Caju pra cá e... Caju. E é Júlio, tá aí. Agora, eu acho que não vou esquecer. Júlio, não vou esquecer, não. O prefixo você falou aí, mas eu não decoro. Não adianta que... Você já falou umas 10 vezes pra mim o prefixo, eu não decorei nenhuma. Ô, Paulo, mas era mó barato, né? Época boa, cara. Eu, com relação, tipo assim, a me perder
no PX, na época do PX, não tinha como me perder assim, como eu não saber. Porque eu tava do lado, cara, de um monte de gente, tudo veterano, entendeu, Paulo? Então eu corria na casa de um, corria na casa de outro e perguntava, ó, Reinaldo Prats, Dorino, Valderi, Chico Plaza, Oliveira, tudo no raio de 1 quilômetro, num círculo de 360 graus, tudo no raio de 1 quilômetro. Então, se eu tivesse algum aperreio, alguma coisa assim que eu não soubesse, eu já corria lá, ô Dorino, não sei o que, pá, o Valderi colocou essa torre pra mim aqui tem 30 anos, ô Paulo, 30, não, já vai pra 31, ó, já vai pra 31 anos. A torre de 10 metros e uma antena Ringo, não era nem a Super Ringo, hein? A Ringo, e tá lá até hoje e funciona, hein, ô Paulo? Você vê como é que é as coisas. Então eu já tinha o pessoal aqui que era tudo veterano, aí Reinaldo Prates aí me ajudou pra caramba também, direto eu ia na casa dele lá, ô Reinaldo, o conector, pá, como é que funciona isso aqui? Tem que soldar assim, ele traz aqui que eu soldo pra você, português, ele tava no auge da juventude dele, né, Paulão? Ajudava todo mundo lá. Agora essa coroinha já não. Mas o Reinaldão aí tem história pra contar também comigo aí. Nós dava altos rolês junto aí. E ele ajudava a turma toda aí. Ele, Dorino, Valderi. Essa turma toda. O Valderi acho que você não chegou a conhecer. Chegou, Paulo? Aqui da Sapopemba também, esquina da Barreira Grande, que pegava aí uma Bíblia e lia metade dela, um câmbio de 3 horas sem soltar, deu 2 kg até o Yankee e PY2EXU. Positivo. Eu já ouvi ele falando, ok? Justamente essa parte que você falou, né? Ele era bem católico, bem religioso, e eu deixava ele na dele também, né? Não metia o bico, deixei ele ler à vontade, né? Só ficava com pena do rádio. É o que você falou, né? Coitado do rádio sofria, hein? Bom, tem mais alguém chamando aí. Quem é o amigo? Ok. Só deu bom dia, bom dia. PY2 Tango Hotel Charlie, fala Caju, adiante. Cadê o Caju? PY2 Tango Hotel Charlie, será que já deu no pé, ô Luiz? PY2 Tango Hotel Charlie, adiante. Peraí. Oi? Peraí, colega, peraí, Paulo. Fala de novo, colega, você falou seu prefixo, desculpa, eu não consegui compreender aqui. O volume aqui tá meio baixo, aí eu dei uma aumentada aqui. Tá bom, colega? P2 Kilo Hotel Yankee, Luiz, Português, Vila Formosa, Zona Leste, junto com o Paulo, PY2EXU. Palavra, colega. O amigão que falou agora seu prefixo aí, amigo, você que chamou aí, deu bom dia, adiante. Ô Júnior, bom dia. Só não peguei seu prefixo aqui, teu áudio está um pouco baixo. Teu sinal para mim aqui é 556, estou na Vila Formosa, Zona Leste. Deixa eu ver se o Paulo escutou você por lá. Ô Paulo, escutou o Júnior por Santo André? Falou o prefixo, mas Paulo, desculpa, cara, eu não sei. Eu devo ter algum problema com o prefixo, cara, que eu não decoro. Fala, Paulo. Ok. Não, ele tenta até falar com a gente aí várias vezes, né? Ele tem tentado falar comigo, mas não chega, né? Eu percebo num aportador o áudio muito, muito baixo. Né? Eu sei que ele está tentando aí vários dias, já meses, ok? E não consegue chegar para a gente. Até dei a dica para ele, né? Para pegar aqueles projetos de antena que tem na internet, Flowerpot e tal, e tentar pôr uma antena em cima do telhado dele, ok? Ele tenta e não chega para a gente. Então, não peguei nada do áudio dele, tá bom, Liz? Mas pega o indicativo dele e passa pra gente, que eu não anotei, que é o Júnior, né? Então, bom dia, abraço, Júnior. Pega algum amigo, Júnior, e faz com ele um projetinho de antena em Flowerpot. Tá baratinho, até com o fio que você tem em casa, e põe em cima do telhado que melhora, ok? Você chega pra gente numa boa, tá bom? Então, vou deixar contigo, Júnior, e passa o indicativo novamente, ok? O Luiz anota e me passa, porque ele não chega, tá bom, Liz? Eu percebo que ele tá falando, mas não tem nem áudio nem portadora.
Beleza. Beleza, ô Paulo. Tá aí. Ô, Júnior, você tá em Santo André, né? Mas você tá de HT ou tá com rádio que a antena tá baixa? Como é que é, Júnior? Ele já sumiu, Paulo. Ele chegou pra mim 5, o áudio um pouco baixo. Mas é só isso. Ô, Júnior, permaneceu aí com nós? Negativo, hein, Paulo? Negativo. E hoje, Paulo, tá de boa, tá de folga? O patrão deu folga pra você hoje? Férias, como é que é? Ok. PY2 Kilo Hotel Yankee, Luiz, base, PY2EXU, Paulo, base também. Depois que você fica sozinho, né, faz tempo já, não é tempo que não tem mais sociedade, não tem ninguém, então é muito mais fácil, né, Luiz, e mais econômico, né, sabe que manter ali um grupo, né, de pessoas, de profissionais, sai uma paulada, né, água, luz, telefone, internet, tem que ter uma secretária, né, e todo mundo quer ganhar só a grana, né, então falei, não, negativo, hein, já é um bom tempo que eu tô sozinho, tá bom, Luiz? Então, eu faço o meu horário, né, isso é bom, né, muita coisa hoje você faz em casa, né, então até vou pro batente, mas aí, né, eu escolho horário, eu fico mais de manhã aqui, mais à tarde vou para lá, né, depois do almoço, volto cedo, né, então já tô na rodada aí logo depois do almoço, enfim. Então tem essa flexibilidade, ok? E o que é bom, né, hoje, se não tiver um jogo de cintura aí no batente, você tá frito. Tudo é grana, né, Luiz? É água, luz, telefone, internet. Se é uma única pessoa, já é uma paulada, né? Porque tem os direitos trabalhistas, né? Qualquer secretário aí vai querer lá o 13º, férias e alimentação. Você sabe, né? Teu primo sabe isso também, né? Quanto mais funcionários, maior a paulada no final do mês, né, Luiz? PY2 Kilo Hotel Yankee, adiante. Perfeito, ô Paulo. Ah, legal, né, meu? Melhor, né? Não tem que ficar dando muita satisfação, ficar de mimimi, lero-lero. Mas o escritório lá continua, né? Lá atrás do posto lá. Lá do meu primo, que era do meu primo lá em Interlagos. Lá atrás, se não me engano, era a casa da sua mãe lá, não é? Lá continua, só que seu. Já não é mais com a galera que você tinha, né? Com a equipe, é isso? PY2 Kilo Hotel Yankee, PY2EXU. Não, negativo, hein? Aquela casa que foi da minha mãe faz tempo. Aquela casa que foi da minha mãe já foi vendida, né? Quando ela faleceu, né? Porque tem o meu irmão também, né? Então, ele ficou com parte lá da herança e eu com parte da outra metade, né? Da venda lá da casa, tá bom? Então, não é mais naquele lugar, ok? É perto de Interlagos, mas você não conhece. Um lugar bem alto ali, bem interessante, mas... né? Aliás, ninguém conhece, né? Ali eu mantenho total segredo. Minha bate-caverna ali, estação, é tudo, né? Tem rádio, antena, fonte, tem tudo lá, mas há um bom tempo que eu faço a rodada, à tarde aqui em casa, ok? No aeroporto de Congonhas. Tá tudo pronto, né? Depois que eu montei a torre, né, melhorei as coisas aqui, então acabei até deixando ali as moscas, né? Mas tá tudo lá, né? E a licença também, né? Tem a licença aqui do aeroporto de Congonhas e a licença do batente Interlagos. Tá bom, Luiz? Mas é isso. Cadê o Caju? Cadê o PY2 Tango Hotel Charlie? Permaneceu? Eu não peguei o nome dele. Ele falou, você falou. Falei, e agora, né? Fiquei com o Caju. Qual que é o nome dele, Luiz? Júlio. É o Júlio. Ah, maravilha. Vou anotar aqui o Júlio, então. Entre parênteses, o Caju. Tá anotado aqui. Mas pode fazer o câmbio. O Júnior não adentrou. Então a gente prossegue, né, ô Luiz? PY2 Kilo Hotel Yankee, adiante. Legal, Paulo. O pessoal lá, apesar que também eu não ando corujando muito, mas faz tempo que eu não vejo que eu não escuto aquele... Ai, caramba, aquele senhor lá de Jambeiro. Era Jambeiro, Paulo? Agora eu não lembro se era Jambeiro. Lá pro lado do Vale do Paraíba, lá, que até conhecia ele da Feira de São José. Lembra?
Positivo. É o Edmilson, ok? Jambeiro, é isso mesmo. Edmilson lá por Jambeiro. E ele apareceu agora domingo, tá bom? Domingo ele apareceu numa rodada aí. Jambeiro, adiante de São José dos Campos. Tá longe, hein? Dá uns 130 quilômetros, ok? Mas tá sempre aí com a gente. Ele não aparece um fim de semana, aparece o outro. Ou aparece durante a semana, tá bom, Lício? Mas tá sempre aí com a gente. Edmilson lá por Jambeiro. Um minuto só, Paulo, que eu tô no telefone aqui, rapidinho. C is going to be right back here. It's going to be for single sideband. And when you adjust these types of pots that are on these radios, when you turn them, it's not like the old style where you turn them and they hit a stopping point. These ones can go all the way around, so you can turn it to max, and if you just keep turning, it goes right back down to the lowest value again. So you have to be careful when adjusting them. That's your ALC over there. AM power output, set your dead key, is going to be over here. I believe that's RT206, a little hard to see here. So AM power is over here. AMC, there's going to be 5 pots here and then a 6th one over. Opa, pode falar. P2 Kilo Hotel Yankee, adiante. Beleza. Tá aí, Paulo. Paulo, eu vou encerrar por aqui. Pensei que eu ia sair às 10, mas meu primo tá vindo aqui, que ele quer que eu deixe com ele ali no carrão, ali numa loja de material de construção, para ver umas portas lá. Eu falei pra ele que eu saía, falei, hoje eu só vou 10 horas, hein, Ailton, tá sossegado, aí não tem nenhuma novidade. Ele falou, não tem problema, tal. Aí ele sabia que eu tava em casa, já... É ligeiro, viu, Paulo? Isso não dá ponto sem nó, mano. Mas gente boa, gente boa. Paulão, eu vou lá em cima, lá que eu tô aqui na garagem, vou lá em casa lá só, pô, uma roupa melhor aqui, pra dar uma saída com ele ali, ver os negócios da porta aí. Logo mais aí, qualquer coisa aí depois do almoço aí, se eu tiver sossegado aí, eu dou um grito aí. Senão amanhã a gente se fala aí no decorrer dos dias. Beleza, Paulo? Tá aí. Forte abraço pra você, os demais da frequência que estão na Coruja, Caju, galera toda aí, Vicentinho. Show de bola. E a gente vai se despedindo por aqui. P2 Kilo Hotel Yankee, PY2EXU. Ok. Abraço, hein, Luiz? Fica à vontade. Tudo de bom. Bom batente. Te aguardo, hein? Na segunda edição, amanhã, depois, sem problemas, hein? Vai lá que batente te aguarda. Bom, 8 horas 35 minutos. E oportunidade aos amigos com um bom dia. Testing to see what we think. We'll try and get some recordings on the air so you guys can hear it as well. Okay, back of the radio. Made in China. Antenna jack. PA speaker jack. External speaker jack. And 3-pin standard power cord. Very simple. Not a whole lot going on. Everything you need there. Nice to see the same 3-pin power jack. Nice to have that standard. External speaker, PA jack, everything you guys are used to. So nothing too exciting on the back of the radio. All right, this is the standard microphone that's coming with the radio. It's got kind of the transformer look going on there. All you guys that are old Optimus Prime fans will know what I'm talking about. Yeah, so that's the microphone that goes along with the radio. And the size of the radio. Radio from the back connector to the front knobs is about 9 inches from the antenna connector to the knobs, 8.5 without the antenna connector. It's about a 7 1/4 inches wide and 2 1/4 inches tall on the side. So case screws, if you guys need to take the case off, screw here on the cover, screw on the back, and 2 on each side. So you got 6 screws altogether to remove. My first impressions on the radio, very easy to use. The radio overall, it reminds me actually of some of the old radios. Even though it does have the menu function on it, it's not quite as complicated as some of the other newer radios that have the programming and more features and everything else. It's simple, on, off, squelch, channel changing, clarifier. Even the buttons to, they're taking you into a menu mode, with the mic gain and the talkback and things like that. Still very simple to figure out. Everything else here is just pressing buttons, and the menu is really
only for changing the colors and a couple of the weather option, and if you want to do your diagnostics. So there isn't a whole lot of stuff to do in the menu. Once again, you know, you can change your colors on this radio and, you know, pick any choice that you're looking for. So definitely cool for that. You know, it affects the full display. I like the fact that all the colors and stuff are matching. Again, all the lights light up and all the controls, so you can see everything here. You can see all the buttons light up. So it's really nice to see that. The radio itself, again, easy to use, very functional. Receive is actually pretty quiet. So far on single sideband, I haven't put this into mobile yet, but the receive has been fairly quiet, actually quieter than some of the other exports we've recently tested. The receive quality is very, very good. Very stable on frequency. Haven't even had to touch the clarifier yet with anybody. The noise in terms of listening on single sideband, I haven't done a whole lot of AM yet, so I'm not sure exactly there. But single sideband, everybody I've listened to, it's been coming in real well. So very easy to hear people, very clear. So everybody sounds very natural. The channel rejection, I did test it out. I went down to the store in town, so as on my way back, I tried keying up about a mile away on a couple of different frequencies right near, and channel rejection seems pretty good as well. Microphone gain, once you turn up the microphone gain, you add your power microphone, adjust your ALC up, your AMC, all these types of things. I think this radio is going to talk pretty well. It's going to sound pretty good on the air. Once again, the radio does not have a huge amount of AM swing. It's plenty enough to run an amplifier if you have a low drive type amplifier. You know, you can key up 1 watt, swing up around 8 watts and stuff. You know, on full power around 4 watts, you're still only swinging about 8 to 10 watts. So not a huge amount of output on AM so far. Single sideband, once we've tuned it up, we're peaking about 15 watts max, and just not going to be a huge output type radio. It's a single final radio. And I think that's okay. You match this up. If you're going to run this with an amp, you match it up with a nice amp, it's going to do really well. If you run it barefoot, based on the audio quality on the first transmit I had, even with the low power, you're probably going to be doing okay if you have a good antenna system. Like I said, I made a barefoot contact about 35, 40 miles first time out, and I didn't even have the ALC adjusted up. So we weren't even peaking 10 watts. From the factory, they are not doing much for output. So you probably will have to go in and make those adjustments, tune it up a little bit. Other than that, you know, very nice radio, stable, good receive, you know, fairly good transmit in terms of the output for a single final, and great audio so far on results. Now, this is a very, very preliminary view. I've only had the radio for a day, so this isn't going to be my actual review. This is just my overview and initial impressions. I'm going to do a review on the website once I've had more time to play with it. Yeah, 161, great to make the hook up there, Matt. Yeah, Matt, J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further information. Hi, this is cbRadioMagazine.com, and today we're going to take a look at the Ranger RHF 618 10 and 12 dual band amateur radio. This is a ham radio type radio to talk on 10 and 12 meters. It does fall into the export realm where it can be modified for 10, 11, and 12 meters. So it does have a modification you can do to do that. I will talk a little bit more about that in this video. The radio itself is new from Ranger, just came out about a month ago, 2 months ago, I guess. It does have some features on it that you won't find on your average CB or export radio. It acts a little bit more like an amateur ham radio. The radio is a base radio. It does have its own power supply, so you can plug it directly into your AC connection on your wall. You don't have to have a power supply, external AC to DC power supply at all. Let's go through some of the features here, and then I'll get into the nitty gritty of what this radio can do. We also will skip this part initially, and we'll just talk about some of the basic features, and then I'll power it on and we'll go in and talk about some of the features involved with this touchscreen here. The power button is over on the left-hand side. There's a USB connection. This radio you can connect to USB, and that helps you display different pictures here in the middle section. You can upload your own pictures.
Also, there's the ability to do updating to the software if necessary, if an update's available. There's a phone jack here. Microphone connection. Microphone is a SRA 158 type Ranger microphone, and it has up-down channel buttons on it, or frequency controls there, so you can go up and down through the frequencies. We have a TX RX light, green on receive, red on transmit. An antenna light turns red, flashes red when you start to have a high SWR type situation. Here's your frequency or channel control knob. Allows you to change your frequencies and adjust channels if you're in channel mode with this radio. Over on the right-hand side, we've got volume on the inside here on this dual control pot, squelch on the outside, variable power here on the inside, microphone gain on the outside. Clarifier is here on the inside, RF gains on the outside. Clarifier is locked from the factory, so this radio does not slide with the clarifier. Isn't really necessary because you can tune in very small steps using your tuning control here anyway. So let's power on the radio, and then we'll take a look at some of the functions falling into this realm of the radio. Push the power control in, and it lights right up. As you can see, we have a bright screen, and there is a picture behind of an eagle. Now you can actually put in your own picture, whatever you want back there, once again using the programming through the USB. So you can put your family on there, pretty girls, whatever you're looking at. And you can change by using this enter button down here. You'll see it's gone to a different screen, showing Ranger Professional there in the background. I prefer this screen initially just for use so far. It's a little less background mixing between the text and stuff. So whatever you put on the background screen, just be aware that some of it, if it's something that's too busy going on in the background, you may have a little trouble. I might even suggest doing a darker black and white type picture behind for best visual. But in any case, you also see here the color changes when we switch the pictures here on some of the functions, and there is adjustments for that as well, I believe, through the software. We haven't attempted that yet, but you can change some of the specific details for some of that. So back to the screen here. Now, this is a touch screen. You can actually touch on it, and the buttons here around the outside cover the same functions for the most part as touching the screen. So there's a little bit of redundancy there, but it is cool to be able to do the touch screen, and I'll show you here. We'll touch the mode button. We switch to CW, gone into PA mode, back to AM, FM, upper sideband, and lower sideband. So that's your mode control here. Oops, actually I'm touching it there with my pointer, and you can actually control it here with the mode selection as well. So you can actually control either by touching directly on the screen, or you can use the control buttons around the outside. So let's go through the controls. We'll just start right here since we actually just showed you that function. It's the mode that changes between AM, FM, upper sideband, lower sideband, CW, or PA modes for this radio. Just below that is a function button. The function button, you notice, really doesn't do anything initially. If we hold it in for 2 seconds, it allows us to go in and set the clock. And we can set the year, the month, the day, and the time. Now the clock, if we actually touch on the clock up at the top of the screen there, it will bring up a clock here in terms of a more typical analog type looking clock. We've got month, date, year, and a calendar, and then the time here in digital as well. So neat function to have that on there. And once again, the function button here is utilized to adjust the time control. The next button we'll talk about is the shift button here. The shift button is going to control the steps. And you can see here, hopefully it shows up on the camera, it says step 1 megahertz. So you can control the tuning increments. So as you can see, right now that 1 megahertz is controlling the tuning increment. You see the number changing here. Now we can change the step. And now we've gone to a 100 kilohertz tuning increment. Now we can hit shift again, and you can go to a 12.5 kilohertz option or a 10 kilohertz option. You can hit shift again and go to a 1 kilohertz option. Oops, there we go. And you can hit shift again to go to a 100 hertz option.
which really is why you don't really need a clarifier necessarily. If you want to go and talk on an in-between type frequency, you don't need the slide. Or if you need to tune someone in, you can actually use the clarifier, even though you know where you are on the frequency. So very neat for the tuning steps. It's neat to be able to go in the increments there. Below the shift control, we have a dim control. And you can see there's quite a range of dimming. Oops, I went too far there. Below that, there's a lock. If we press the lock, it locks up the screen. Buttons don't do anything, so you can't mess anything up. Noise blank, ANL. And we use the touch screen here, noise blank, ANL together. Both of them off. ANL only, noise blank, ANL together. Roger beep, on or off. Scan feature. Now it has a scan ability to actually scan through the frequencies, and you can actually set a high and low frequency range for it to scan on, which is interesting for this radio. So you can actually pick, hey, I want to scan from here down to here, rather than just having it randomly scan. And so what we can do is we can turn up the squelch, and we'll turn that up pretty good there. We'll hit the scan function, and it'll start scanning. Now note, the way it's scanning corresponds to the steps that you're on. So if you're at 100 hertz steps, it's going to scan in 100 hertz steps. So let's say if we shift over to 1 megahertz, now it's going to scan in 1 megahertz steps. So you can definitely scan through different types of variations there, which a lot of people will like. You can also scan using your memory channels. And when we go into memory mode, it'll actually scan through and scan each frequency that you've installed. And I believe it does up to 99 stored frequencies in it. This radio also remembers the mode, which is something that we haven't seen before on RCI 2950DXs, because they actually have a mode switch that you have to change. So that is a new neat feature for this. The next one over here is your split frequency operation. So as you can see, that we're adjusting our frequency here, and then we've got a split, and I don't know if you can see it, but there's a plus or minus. There, it's gone to a plus. It's off, plus, minus, or off. So you can do plus or minus and add in a certain amount for your offsets. You can change your offsets by going program, split, and now you can see we can adjust the amount of the offset. So we can go to a plus or minus, and we can set the amount that we want for that. And then we hit enter. So that's how you can set up your split frequency operation modes. The enter button here is used for changing between your pictures, and it also is used for certain programming when you're doing programming for a certain frequency. Memory function, if we press the memory function, takes us in, and you'll see a number here, and it tells us the actual location. So there's 99 locations for memory. So our location number 1, we've got 27.385 lower sideband. Location number 2, 27.325 lower sideband. I actually made a mistake here. I got the 385 again in there on number 3 position, but as you can see, it changes. Number 4, number 5, gone into the free band frequencies here. And now you can see we've gone down into some AM channels where we usually hear a lot of AM CB type chatter. And you can see the mode changed automatically. Now it's gone up to upper sideband. We're up in the 10 meter range now, and it can continue through there. And I just wanted to show FM and CW as well. So very cool. So you can have up to 99 different memories stored in there. You can actually hit the scan button, and it will scan through your stored memory frequencies only. So there you go for that. If you want to enter back into manual mode, just press the manual button up here. Takes you back into your standard mode where you were. If you press the manual button by itself, takes you in, and it says here CB, and you can see a channel. And this takes you into your CB channel. So for those of you who like to be able to go from channel 1 back to channel 40 without going up into the free band or out of the band, there you go. There's your operation for that. If you want to program a frequency into the radio, you set your frequency where you want it. You set your mode. You hit program.
memory, and it pulls up a location for you. So we can set it into location 48 if we want. We press enter. Now, if we go into our memory, you can see 31 was the last one, and then it jumps up to location 48. So you can enter in your memory frequencies. So that's most of what's going on with this touch screen and the features on this radio. Very neat and easy to use. I did not show how to program the frequency range. I haven't tried that yet. I'll throw that in the video here if I mess with it in the next 10 minutes. Let's walk around the back of the radio, and the top of it, I'll show you where the speaker is, and then we'll pop the cover and take a look at the inside. Okay, sorry for the bad cut there. I'm going to show you how to do the upper and lower frequency scans here before I show you the back part of the radio and the rest of the radio on the inside, just because it's a neat feature and I think it's something that needs covering. We haven't seen this on a lot of radios. If you remember one of my reviews on the AR3500, we did have an option where you can set a frequency range. So that's what you can do here for your scan. So let's say you only want to scan between channel 6 and channel 40. That's me, my example. So you can hit program, hit the scan button, and now you can see that it has a range. This is going to be our lower range, and this is going to be our upper frequency range, SC1. So what we can do is we can set the frequency where we want it, and as you can see, it's tuning in 100 hertz steps right now because that's where we're set at up here. So you can tune this, and if you need to change around and go to a larger increment, remember to press your shift button. So we can go to megahertz, say 26, 27, 28. Hopefully this is showing up okay on the camera. And we can go down now to the second range, and we'll say to channel 40. So we're going to scan in between channel 6 and channel 40 only for our scan feature. Now we press enter, and now the next time we press scan, right now we press scan, and it's scanning, but it's in 1 megahertz steps. And since we're in 27 and we told it only to scan through 27, it can't really scan because it can't do it in 1 megahertz steps. If I press the shift button, you'll see now it's scanning in 100 kilohertz steps between channel 6 and channel 40. I'll drop it down to the 10 kilohertz, and you'll see it scanning through up to channel 40, drops back down to channel 6, and scans through again. Once again, we can put it into AM mode. That's the mode we most likely be in. So now we can scan for AM. And you can even go down, if you wanted to, 1 kilohertz option between channel 6, channel 40, or even 100 hertz. So that's the ability to change your scanning range. Speaker for the radio is located in the top cover. It has plenty of audio. It's fairly good size. It probably could be a little bit bigger for a little bit more bass response, but seems to work fairly well. And you can adjust the RF gain and your noise blank and noise blank ANL as well to try and get a little bit less hiss or whatever coming through if you have a lot of static in your area. All right, back of the radio. There's venting across the top here. There's venting here. There is a bit of a heat sink on the back where the finals are on the inside of the radio. AC power cord connects here. Your AC fuse here. We've got your DC connection here if you want to run it in the mobile. Standard 3-pin Cobra, Galaxy, RCI type 3-pin connector. AC DC operation, that's the switch between whichever one you're using. It bypasses the power supply if you go into the DC mode. Antenna jack here, PA, external speaker, and CW key plugs here. And there's just little rubber cover pieces that are on those. So that's the back of the radio. Not a whole lot going on back here, but I do like to see all the venting here, definitely to help dissipate the heat. Let's open up the top cover and have a look inside, show you the board, the power supply, and discuss real quick where the modification takes place for the E-chip. If you do remove the cover on this radio, be careful. The speaker is wired in there, and you want to make sure if you pull that cover off, you don't just yank it up and out. So we've got a basic 2950 type board inside the radio. You can see once again the shielding that we see on the 2950, 2970 models, which makes them more stable than many other radios. Once again, it's going to have a CPU processor inside of it for stability as well. Power supply here on the left-hand side. And once again, just much like any other CV-based radio, it is just a mobile radio chassis mounted inside a box with a power supply. This is power supply is more of a computer type switching power supply, as you can see.
much like the one we did a review on recently. The panel up front has, that's going to be different from your standard radio because of the screen and because of the way the features are laid out. So that's going to be one of the main differences in this. There are some other differences between this and the standard 2950DX and some of the software, and there actually is software, and it possibly can have upgrades and other things to it. There's a USB connection on it, and that once again can connect with your computer to do those upgrades, upload pictures and other things. So let's turn on the radio and have a look. One last thing, actually, before I do that, there is a way to modify this radio for 11 meters. It does require use of what's known as an E-chip, which is a little plug-in circuit board. The location where you plug that in, we're looking at the front. This is actually the screen on the other side here. There's a 3-pin jack down below there where you can plug that in, and that'll allow you to access the 11-meter band. And you do have to have that E-chip to make it work, and it does have to be plugged in on the bottom. Okay, one thing we haven't really discussed yet is the meter here. This meter is digital, so it does display SWR, power, modulation, and S meter. Modulation is only going to display in the AM mode. It's not going to display in the single sideband modes. The power is going to work in all modes. The SWR you should use to check when you're in AM mode with the dead key. And the S signal, of course, will work in all modes for receive strength. So what we'll do is we'll key up with the dead key here. And you can see it shows power output. And let me turn on the microphone gain here. So it's showing a 1.2 SWR. It's showing our power output at 38. Now, what this does is it doesn't actually put out 38 watts right now. Right now, we're roughly about an 8-watt dead key. What it's doing is it's actually giving us, I believe, a percentage in terms on the scale. We'll turn up our microphone gain. Audio. Now you can see it goes up to 99. Now the radio is not doing 99 watts, but it's doing 99% of its output. So the power is not giving you actual wattage. It's giving you a scale percentage of your output. Modulation, however, should be up to 100% scale as well. Audio. And you see we're reaching up around the 100% range for our modulation. SWR meter, as you watch it, you'll see audio. It jumps up into 2, 3, that type of range. It's not actually reading your SWR correctly at that point. I certainly don't have a 2 or 3 SWR match on this particular antenna, and I know that. The antenna warning light does not come on, so you know your SWR is okay. So when you're testing your SWR, I'd watch that when you're in a AM dead key type mode to check your antenna. Modulation, we talked about, power, SWR, S meter. We'll go down to channel 38 here and go into lower sideband. So there's some channel activity right now. This is on sideband. You can see these guys talking, and the S units will jump up and down. And once again, it's a percentage. It's not giving you an actual S unit reading. It's in a percentage type scale. So you can't give someone a typical S5 or S7 type reading, or you could kind of gauge it here by what you're seeing. But it's definitely more of a percentage scale. Down on 32, there was some stations talking here. It'll move just a little bit. They're way off in the distance there. So a little bit different maybe than what you're used to seeing on a radio, a little bit different type scale system, more of a percentage type scale. I'm not 100% sure I like it that much that way, but it does seem to be fairly consistent, at least in how it shows its readings in terms of the scales based on the incoming frequencies. The power output is fairly accurate in terms of the percentage versus the total output, and the modulation actually, once we made some tuning adjustments, was fairly accurate. So that's that. Let's talk a little bit about the output for the radio and the tuning. And we'll zoom out so you can look at the radio while we discuss this. The radio itself came from the factory, about an 8-watt dead key. Not a whole lot of swing, up into the 15, 18 watt range. With a little bit of adjustment to the modulation for AM, definitely will swing up high into the 35, 40 watt range for output.
Same thing with sideband. It wasn't doing a whole lot of output, about 18, 20 watts from the factory, slight adjustment. And on full power, it definitely will swing up to around 35, 40 watts output, maybe even a little bit more if you're pushing it. These radios tune up very easily. I think the later 2950DXs lately in this particular type radio seem to have a little bit more output than the older ones, and the tuning is even more prominent. Once you make your tuning adjustments, the output jumps up very quickly. So you shouldn't need to adjust anything up too high in this radio. I did make a minor adjustment to the AM modulation. You can see the swing peak right up, and then same thing with the ALC control when you made it adjustments for sideband on the sideband power, peaked right up again. Very minor adjustments, and you can immediately see that. You don't want to try and max stuff out in these types of radios. That's not the way you tune radios. You tune them just until you see your peaks and your maximum peaks, and then you back off again until they start to drop, and that's where you leave it setting. So very easy to tune up, very good output on the radio. I got good audio reports. I made a contact on sideband right away with the radio. I made some contacts on AM, made some 10-meter contacts, some good ones into Japan and down into the South Pacific as well. So the radio is definitely capable. Got very good reports on the other end. It has a lot of neat features on it in terms of the memory functions and scanning, split frequencies, the scanning ranges, which is cool and not seen on too many other radios besides some of the older ones I mentioned. So I think a lot of guys will like this type of radio in terms of a base radio that gives them a little bit more of a ham radio type function, a little bit better tuning, a little bit better memory abilities than some of the other models.